Mas eu acho que isso também é um efeito colateral disso que a professora trouxe, dessa desconstrução da realidade mesmo, da essência do ser humano, da individualidade, da diferença de cada um. Eu tenho um experimento científico próprio na minha casa, porque eu sou mãe de meninas e meninos, e a essência do feminino e do masculino, ela é completamente diferente. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast X Ideias e Soluções. E antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero perguntar se você já se inscreveu aqui no nosso canal. Se não, se inscreva agora, não te custa nada, rapidinho você aperta aqui no botão e também clica no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. E eu quero agradecer ao nosso apoiador, a barbearia Barba Mia, que fica ali na 202 Sul, na Asa Sul. Eles funcionam de segunda a sexta, de 9 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde. Você pode baixar o aplicativo da Barba Mia na sua loja de aplicativos preferida, fazer o agendamento do serviço aí do sofá da tua casa, e quando você chegar lá, vai ser atendido por uma equipe de qualidade, uma estrutura maravilhosa. Barba Mia, onde o estilo ganha personalidade. Muito obrigado. E também ao final deixa aí seu comentário do que você achou aqui do nosso episódio, porque hoje nós vamos tratar de um tema super sensível, atual e muito importante, o chamado PL da misoginia, projeto de lei 896 de 2023, que estava para ser votado, não foi votado, foi adiado. Vamos ver como é que está essa situação. De um lado, ninguém sério pode negar que o Brasil tem um problema grave de violência contra as mulheres. Assassinato, agressão, abuso, violência psicológica e violência moral. São realidades que precisam ser enfrentadas. Mas existe uma outra pergunta que também precisa ser feita. Uma lei com conceitos amplos e subjetivos pode acabar virando um instrumento de censura, perseguição política e criminalização de opiniões? O que você acha? E para conversar sobre tudo isso, eu recebo aqui duas convidadas muito especiais. Marilda Santos, que é escritora, pedagoga, psicopedagoga, já esteve aqui com a gente num outro episódio, uma pessoa que tem muito conhecimento para falar sobre isso. E também a Andressa Bravin, que é cientista política e uma das fundadoras do Instituto Isabel, que faz um trabalho sensacional no Congresso Nacional. Muito obrigado pela presença de vocês, Andressa e Marilda. Eu que Sejam muito agradeço. bem-vindas aqui ao podcast X Ideias e Soluções. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pela acolhida. Imagina, a alegria é toda nossa. Mas vamos lá, vamos começar lá em cima. Marilda, para quem ainda não conhece a sua trajetória como psicopedagoga, né? E na literatura também. A formação das crianças, que é o seu core business ali, eu vou dizer, se conecta com esse debate sobre violência contra as mulheres? Completamente. Hoje, infelizmente, nós temos a desconstrução da figura do masculino e, de certa maneira, uma forma de olhar o feminino, a menina, de forma diferente também. E quando a gente tira esses indivíduos, né, deste lugar que sempre foi comum, nós podemos, de alguma forma, criar ali estruturas não adequadas. Parece estranho isso, né? Mas deixa eu explicar. Quando a gente diz que o menino ele é agressivo, que o menino, que o homem, a gente não está equalizando esse discurso. Porque o homem, ele é protetor. E não necessariamente esse menino protetor, ele vai ser um homem agressivo. Isso não significa que não podemos ter um homem agressivo. Isso pode acontecer. Mas isso não quer dizer que todo homem é agressivo. Logo, lá na base, na infância, você observa, né? Os meninos, eles têm brincadeiras de contato, eles gostam de brincar, eles gostam de competir, mas me parece hoje que as crianças não podem ser crianças. Elas estão moldadas, estão sendo costuradas a um discurso para ser aquilo que alguém disse que elas deveriam ser. Mas desde sempre, quando você olha crianças brincando, você vai ver lá a menina cuidando, ela gosta de cuidar da boneca, é o cuidado, essa é a mãe, e o menino gosta lá de cuidar do seu carrinho. É natural, É da natureza de cada um. é da natureza. Agora, quando a gente eleva esse discurso para a sociedade, para adultos, esse também é um tema sensível. Por quê? Porque me parece que este homem que é provedor, que é o protetor da família, ele não pode mais existir.
essas pessoas querem tirar isso como característica. E aí a gente observa, por exemplo, o Casarré, quando ele criou um curso para falar exatamente nessa formação, porque ele observa que esses homens, eles estão perdidos, porque eles não podem ser nem isso e nem aquilo, então eles não sabem nem qual lugar, né, onde estão ou como se comportar. E aí é muito comum no meio das mulheres a gente criar, por exemplo, cursos para maternidade, curso para a manutenção do lar, e ele não pode criar um curso para ensinar os homens a serem pais ou serem homens. Isso tem alguma coisa errada. Ou seja, para a mulher você pode permitir esse diálogo, esse discurso, né? Mas Sim. para o homem você diz não. Então você castra o homem desde a infância e você tem que aceitar que ele seja castrado dentro da sua objetividade de proteger, de manter, porque você tem que agradar um espectro político. E isso não é humanizar o humano. Isso é Você, você criar um robô humano. você não acha, Andressa, nesse sentido, que tem a ver com a religião? Porque o Sim, curso, você citou o Juliano Casarré, nós vamos falar sobre ele aqui um pouco mais à frente também. E ele é um cara muito religioso, católico, né? Segue ali os preceitos da Bíblia e tudo. E vendo esse problema na sociedade, ele criou esse curso, né? E as pessoas o atacam, na minha visão, porque também são contra a religião, né? De também. colocar divulgar a religião para a sociedade, os preceitos bíblicos para a sociedade, a vida como Jesus previu que tivesse que ser aqui na sociedade. Mas eu Você não acha acho que é um que pouco sobre isso também? também, mas eu acho que isso também é um efeito colateral disso que a professora trouxe, dessa desconstrução da realidade mesmo, da essência do ser humano, da individualidade, da diferença de cada um. Eu tenho um experimento científico próprio na minha casa, porque eu sou mãe de meninas e meninos, e a essência do feminino e do masculino, ela é completamente diferente. Então, eu tenho uma menina que ela tem uma energia feminina de nutrir, de cuidar, de dar atenção, de dar mais afeto, e eu tenho um menino que gosta de brincar de ninja, luta, guerra, dinossauro. E não que ele não seja carinhoso, não tenha potencial afetivo, mas as energias são diferentes do feminino e do masculino. A essência de cada um é completamente divergente. E em relação à agressividade, em relação à ira, eu acho que matar o potencial agressivo e o potencial de ira da essência masculina também é um perigo para a sociedade, porque a falta de agressividade no momento certo também gera injustiça, insegurança. Se um homem, diante de uma cena de violência, por exemplo, ele não é capaz de ser agressivo para proteger uma mulher, então a falta de agressividade também gera problemas de violência, problemas de injustiça, problemas. Se um homem está diante de uma injustiça e ele não é capaz de sentir ira, não é capaz de se mover contra aquilo ali que está acontecendo, então a gente está matando todo o instinto daquele homem de proteção, de cuidado, de prover, enfim. Eu acho que existe, claro. Isso acaba, de certa forma, interferindo na liberdade religiosa. Eu acho que nós temos hoje um ataque muito frontal ao cristianismo, à Bíblia e a tudo isso. Mas isso vem também do fato da Bíblia e do cristianismo trazer para o fronte essa realidade da diferença entre homens e mulheres, do papel complementar de cada um na sociedade, de que cada um foi feito para uma coisa diferente, de um molde diferente, funciona de uma forma diferente. Então, quando a religião ela traz essa realidade, contra essa realidade que eles querem agir, né? Eles querem agir contra a realidade, eles querem construir uma nova realidade. Mas, infelizmente, para eles, a realidade ela não pode ser interpretada, ela simplesmente se impõe. Então, apesar de muitas serem as tentativas de destruir, de desconstruir, de reconstruir a realidade, ela continua se impondo. Porque não tem como você mudar a natureza humana, Não tem né? como, não tem como. A gente vê isso acontecer diariamente. A pessoa ela pode se vestir do que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser, ela pode afirmar o que ela quiser, a realidade ela continua sendo A aquilo que realidade. ela é. Você acompanha muito lá o Congresso Nacional, né? E aí veio essa votação do PL da misoginia. Por que que isso acendeu um alerta tão grande na sociedade, em especial no público da direita? Primeiro porque a gente está vivendo um momento no país hoje em que a gente não tem sequer uma definição clara do que é mulher. Então, se não se define o que é mulher, como pode se combater uma violência contra a mulher? O que é a mulher, afinal? A gente está combatendo a violência contra quem? Contra o quê? Né? Então, como a gente está vivendo esse cenário em que não existe sequer uma definição do que é a mulher, que dirá combater um discurso de ódio e supremacia contra a mulher, sendo que a gente não sabe nem o que é mulher. A misoginia, eu trouxe até aqui para vocês verem, que é muito interessante
um documento que eles publicaram no site oficial do governo federal sobre a misoginia, né? Então, o que é a misoginia? É um sentimento. Como se criminaliza, como se tipifica penalmente um sentimento? Quem vai comprovar que você, Cacheta, estava sentindo alguma coisa? A quem cabe essa interpretação? Completamente subjetiva. Então, é um sentimento de repulsa, ódio ou aversão. Então, a lei, ela quer criminalizar o sentimento. Então, isso já é totalmente subjetivo. Aqui, quando eles querem classificar o que seria essa misoginia por partes, eles usam vários exemplos do que seriam frases ou comportamentos misóginos. E dentro do mesmo escopo aqui, misoginia seria um homem falar: não precisa reagir assim, você está de TPM? Isso é crime de misoginia para eles. E ser agredido pelo marido ou namorado. Então a gente coloca Tudo no mesmo lugar? na mesma prateleira, não precisa reagir assim, você está de TPM, ou ser agredida pelo marido ou namorado. No mesmo hall do que seria classificado para eles como um sentimento de ódio ou aversão a mulheres. Então, uma agressão que foi movida por esse potencial sentimento de ódio ou aversão, ou uma pergunta inocente de: calma, por que você tá nervosa? Tá de TPM? Coisa que eu falaria tranquilamente pra alguma É o que amiga mais minha, acontece pra nos alguma amiga casais, minha, não é? normalmente. E na maioria das vezes, se o meu marido me perguntar isso algum dia, ele estará certo. Você sabe Você que- está coberto de razão, estou mesmo. Você sabe o que eu lembrei? Eu gravei um episódio aqui com o Paulo Deus, que é um grande amigo, um cara que gosta muito de ler também, sobre o livro. Eu faço uma resenha com Deus, a gente faz uma resenha de algum livro. E tem um livro chamado A Abolição do Homem. Tem Maravilhoso. a ver exatamente com isso aí que você está dizendo. E eu te pergunto, Marildo, o que é uma mulher? Nossa, esse debate é acalorado, você sabe por quê? E eu vou me colocar nesse lugar como escritora. Inclusive desse livro aí, eu perdi 3 vídeos, porque quando eu escrevi o livro, a mulher é a única que engravida, que gesta e que dá luz. Eu falei o óbvio, porque a ciência sempre consagrou que isso é ser mulher. Porque a gramática sempre consagrou que isso é substantivo, isso é ser mulher. Agora, o quão perigoso é isso? É que pessoas, nossos representantes, alguns, querem definir o termo baseado em quê? Também com base em sentimento. Entende? A gente hoje, basicamente, a gente tem uma Se o homem se sentir legislatura mulher e baseada alguém no falar alguma coisa para ele, sentimento. ele vai Baseado no sentimento. encaixar nessa Então, lei. assim, a realidade se tornou subjetiva. O que a pessoa sente é o que ela é, o que a pessoa sente é o que ela pode fazer, o que a pessoa sente. E aí o que é mais curioso é que eu, por exemplo, posso ser considerada uma escritora misógina. Você sabe por quê? Porque se eu defino que a mulher é a única que engravida, que gesta e que dá luz, Você vai ser processada nessa lei aí. exato, porque outras pessoas que não querem a leitura que sempre foi consagrada da biologia, da medicina e da gramática, ou aliás, eles querem reescrever a gramática, haja vista que eles querem definir o termo. Se eles querem definir o termo, a gente vai aqui pensar. O substantivo, ele dá nome às coisas, aos seres, sentimentos, ok? Todavia, me parece que, vamos imaginar que eu acolho a ideia, que alguém acolhesse a ideia de que, não, isso pode se tornar um sentimento. Mas como é que você define um sentimento? Então, alguém amanheceu e ela não tem a experiência da primeira menarca, ela não tem a experiência de ver todos os meses as regras, né, da menstruação, ela não passa pela gestação, ela não passa por puerpério, ela não passa pela amamentação, ela não passa pela menopausa. Essa pessoa vai definir o que é o meu corpo? Essa pessoa quer dizer para mim que a minha experiência biológica não importa? Ora, se isso não é misógino, o que é então? Assim eu vejo. Porque se um homem quer dizer a mim que tenho essa estrutura todos os dias, desde que nasci, eu tenho essa estrutura, eu tenho essa experiência feminina. Né? Eu fui visitada pela minha puberdade, né, no período de adolescência. Eu estou agora caminhando para a minha menopausa. Isso é a vida. E a gente não pode mudar as regras das coisas. Eu imagino que essas pessoas, e com todo respeito, elas podem, por exemplo, querer sentir o que elas quiserem, tudo bem. Mas o fato de você achar que você é alguma coisa não significa que você é. Por exemplo, uma pessoa que se define como uma borboleta. Tudo bem, você pode se definir uma borboleta, mas se você pular Você não vai conseguir sair voando. se você pular do 20º andar, você vai morrer.
é isso que vai acontecer com você. Então, quando a gente inverte a lógica da realidade, a gente vai para um caminho que não é comum a nada, porque se mulher é tudo, ela não é nada. Então, veja, Mas isso não é método? é claro, Para mim é método. claro, claro que é. Veja, quando o George Orwell escreve que nós precisamos, necessariamente, para esse governo totalitário, ele conseguir achar o seu lugar de ápice, você tem que escrever a língua. Então, a língua, ela passa a materializar o desejo no campo físico da ideia que era pensada, programada. Então, esse termo agora, ele se torna outra coisa. E aí que fica muito complicado. Por exemplo, se amanhã alguém diz, professora Marilda, você não pode mais ensinar para uma criança, que a mulher é a única que engravida e que gesta e que dá luz. Além da possibilidade de eu não poder exercer este ensino, essa ilha de conhecimento, que é biológico, quer dizer, você interfere no campo, você também interfere na cultura, porque é um livro. Aonde nós vamos parar? Essas pessoas que querem criar liberdade estão cerceando nosso direito de pensar, de agir, de ser e de escrever. Mas é muito intencional. Por que que esses dois debates, eles se correlacionam, né? Porque esse PL da misoginia, ele justamente seria enquadrado no mesmo tipo penal em que enquadrou-se a transfobia, né? Então, é equalizar o que seria esse sentimento de repulso, aversão contra as mulheres, que é a tal da misoginia, no mesmo tipo penal do racismo, né? Então, a gente teria uma pena aí de 2 a 5 anos de reclusão, inafiançável, imprescritível. E o Supremo Tribunal Federal teve esse mesmo entendimento em relação à transfobia, um tempo atrás, e nós escolhemos hoje as consequências desse entendimento. Nós tivemos um cerceamento da liberdade de expressão tremendo, tremendo, tremendo contra isso que eu considero um debate. Para mim, isso é ontológico, assim. O que é uma mulher? Um ser humano adulto do sexo feminino, ponto final. Um ser humano adulto fêmea, ponto final. Ah, mas e as mulheres que não gestam? E as mulheres que não menstruam? E as mulheres que não têm órgão reprodutivo, aparelho reprodutor? E as mulheres que... Sabe o que todas essas mulheres têm em comum? Todas. Cromossomo XX. Até as que têm, porventura, alguma alteração cromossômica. Todas elas têm em comum o fato delas serem mulheres. Ponto. Ponto final. Isso é ontológico. Elas são o que elas são. Um morango é um morango, ele não é uma banana. Não importa, não importa. Então, a mulher que não menstrua, a mulher que não pode engravidar, a mulher, ela continua sendo mulher. E o homem não. Não importa o que ele faça também, ele continua sendo um homem. Não importa como ele se vista, quantas cirurgias ele faça, quantas plásticas, o que ele fale, o que ele pense, o que ele sente, continua sendo. Porque sim, gente. Eu gostaria. Porque é ciência, é biologia. Porque é um fato real, é um fato impresso na realidade. Vocês podem chamar do que vocês quiserem, mas existe algo inerente ao próprio ser. Ele é o que ele é, e a gente não pode alterar isso, por mais que a gente queira. Eu gostaria que essas pessoas que sofrem, porque são pessoas que sofrem muito, você vê claramente, assim, nitidamente, gostaria muito que essas pessoas que sofrem conseguissem alterar a realidade. Não é possível. Então, toda a resposta que a sociedade dá, reafirmando isso que é uma mentira, só contribui para mais sofrimento, para mais fracasso, para mais, porque a realidade continua não se alterando. Então, assim, uma mulher é uma mulher. E ponto final. Pode chamar do que quiser, ela é o que ela é, e o outro não é porque não é. Sim, a gente teve um episódio emblemático, eu nem tinha colocado aqui no meu roteiro, mas eu lembrei dele aqui na sua fala, que foi de um homem que se sente mulher, que estudava no UNB, e ele foi entrar no banheiro feminino. Ele é um homem barbado, com um vestido. Gritando, eu lembro disso. E aí uma mulher falou que ele não podia entrar, que o banheiro era feminino e tal. Foi muito E ele bom se revoltou esse vídeo que ela fala, e gravou. mas amigo, você é um cara. E ele não me chame de cara. Não me chame de cara, eu vou enfiar a mão na sua cara. Mas eu tô dizendo isso já tem um tempo. Sim. Certo? Já tem um tempo. Essa menina, ela foi expulsa. Não sei se vocês sabem. Nossa, eu não sabia. Ela foi expulsa da UNB. Nossa. Ela foi expulsa da UNB. E aí, com o tempo, hoje, as pessoas não querem impedir mais um homem de entrar no banheiro feminino. Então, as mulheres estão sendo constrangidas a estar no banheiro com um homem lá dentro. Isso está acontecendo nos shoppings. Acontece nas universidades. Por como quê? Aconteceu. Porque se tornou um crime equiparado ao racismo
um tipo penal que pode dar, inclusive, reclusão, baseado em Mas já se tornou ou não sentimento. não tinha Né? sido? Não, tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal que transfobia Ah, equivale ao crime de racismo. Então, assim, muitas pessoas, eu incluso, a gente tem que calcular as palavras que vão ser ditas. A gente tem que pensar 2 vezes na Câmara mesmo, gente, na Comissão das Mulheres, em várias outras que a comissões a gente presidente da vê. Comissão das Mulheres agora é um homem. Sim, é um homem que se sente mulher. E a gente vê as parlamentares mulheres calculando as palavras, realmente, assim, até o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, para que isso não seja enquadrado como crime. Existe uma perseguição real a mulheres que tentam combater essa agenda, a homens que tentam falar contra essa agenda. Então, é uma perseguição à verdade mesmo. As mulheres estão perdendo espaço para os homens, Marilda? Demais. Eu queria pedir, se você me permitir, Sim. que eu queria mostrar uma coisa nesse No livro. seu livro? Eu Sim, queria sim. mostrar. Esse aqui é o livro da Marilda, ó. Isso. Crianças. Esse é um livro tão, meu Deus, vamos dizer, criticado por simplesmente eu dizer para as crianças que a mulher é a única que engravida, que gesta e que dá à luz. Aí eu vou mostrar para você e para a sua audiência qual é a figura que mais choca essas pessoas. É uma mulher dando à luz. Veja, por que um corpo biológico que foi designado dessa forma? Todos nós viemos para este mundo físico através deste ato. Não existe outra forma de você vir para o mundo físico sem este ato. Você foi acolhido no útero. Todas as pessoas, inclusive essas pessoas que não se identificam com o corpo que têm, elas foram acolhidas por um período no útero. Por que isso aqui tem que ser tão ofensivo para essas pessoas? E por que eu deveria reescrever o meu livro e não ensinar mais as crianças? Eu também não estou, como mulher, que tenho essa experiência, e já tive 2 vezes, porque também sou mãe, tenho que reescrever a história porque essa figura incomoda. Mas essa figura é um corpo feminino. Então a gente precisa pensar aonde nós estamos, porque a ditadura do pensamento, quando ela acaba se insurgindo dentro da literatura, dentro da criatividade, dentro da capacidade de escrever, de dirigir, de contar, a gente já faliu. E por que tem mulheres que concordam com isso? Que os homens ocupem os espaços das mulheres? Infelizmente, existe uma agenda que caminha e que, aparentemente, quando você quer pertencer a um grupo, você tem que concordar com tudo daquele grupo, né? Então, a comunidade LGBT, ela é obrigada a acolher a comunidade trans também, porque são uma só força. As Mas feministas teve um que são... racha aí, eu vi outro Então, dia, só queriam separar as letrinhas Parece aí. que esse movimento tá começando a crescer porque eu acredito que a corda esticou demais, entendeu? Para um lado. E ainda existem pessoas com bom senso em todos os espectros. E calma aí, galera, vocês estão indo Tá longe exagerando. demais. Mas então, assim, a feminista, que enfim, ela é de esquerda, ela é progressista, ela já compactua com o movimento LGBT. Então, tem que compactuar também com o movimento trans. Então, é uma cadeia de pensamento que eles chamam até de interseccionalidade do pensamento. Os grupos são interseccionais, as ideias são interseccionais. É como se um retroalimentasse o outro. E se você rompe com um, você é banido Pra sempre. para sempre. Você é o traidor, ou você compra 100% daquela agenda, ou você é excluído, você é expurgado daquilo ali. Então, dentro desse próprio grupo, ninguém Isso é até pode ter um bom, porque é pensamento individual. autodestrutivo, né? Isso, eles não podem ter pensamento individual. O pensamento tem que ser coletivo. Ninguém pode questionar, todo mundo tem que obedecer. A ideologia faz isso, né? A ideologia, ela anula a Tem a ver liberdade com- individual, o pensamento individual. Tem a ver com um pensamento coletivista, Isso, né? coletivismo. Marxista, progressista, que é capturar a mente das pessoas como se fosse uma seita. E Você tem que se a gente aceitar parar aquilo de para qualquer jeito. pensar, todos esses grupos eles seguem a mesma lógica marxista da luta de classes. É sempre um contra o outro, né? Então Por é a isso que mulher quanto contra mais o divisão, homem, é melhor. o hétero contra o homossexual, é agora a mulher trans contra a mulher normal, a mulher sei lá qual que é o nome que ele, mulher cis. Você sabe que uma vez eu mudei, eu fiquei um ano cedido para um outro órgão, e a primeira coisa que me entregaram foi uma cartilha de sexualidade, me mostrando os 81 gêneros. Eu falei, meu Nossa, Deus, caramba. 81 gêneros, cara. Você não Eu acha vou... muito louco, É, Cachepa? é louco, assim, é Tipo, surreal. o Estado, ele quer entrar no máximo do pensamento individual de cada um, assim.
que o Estado tem a ver com isso? Então, isso é um problema gravíssimo que a gente foi permitindo que acontecesse, porque, veja, na minha cadeia de pensamento, a gente precisa voltar lá atrás, na criação do mundo, né? Antes de qualquer Estado, de qualquer legislação, você tem que ter os direitos naturais, o direito de natureza, Sim. que é o seu direito à vida, Sim. o seu direito à propriedade, o seu direito à liberdade. Liberdade. A partir desses três direitos, vem o Estado, né, a organização da sociedade civil, e você vai fazendo leis para organizar isso, Teoricamente, teoricamente, e essas leis organizar e não manter. podem jamais Corromper os direitos corromper os naturais. direitos naturais. E o que a gente está vendo é exatamente isso acontecer. Por isso que a gente está caminhando para um mundo cada vez mais louco. É E aí você exatamente o olha para uma contrário, cartilha é a subversão dos direitos a naturais, subversão, completamente. e Bastiat explica bem isso Sim. no livro A Lei. E aí, Marilda, voltando um pouco para o tema da violência feminina, e você trabalha muito com crianças, né? Como é que a gente pode educar os meninos para se transformarem em homens de verdade, respeitarem as mulheres, serem o protetor do lar, o protetor da casa, e cuidar da sua esposa, da sua família, da sua mãe? Olha, é uma experiência incrível o que eu vou dizer aqui, porque na sala de aula, quem teve a oportunidade de lidar com crianças, você vai encontrar o jornalista. Ele toda hora ele vai chamar, vai contar tudo que está acontecendo na sala de aula. Você vai ter o advogado que vai estar ali defendendo. A sala de aula é o berço da sociedade. Você observa as crianças construindo o seu imaginário dentro da perspectiva da experiência. E a gente observa também que lá na sala de aula, ou dentro do lar, ou em qualquer ambiente que essa criança vai eventualmente estar, a gente tem uma coisa que é muito mágica. A gente observa. O menino ele tem uma característica de proteger. Se ele tem, por exemplo, ali uma irmã, inclusive eu tenho um livro sobre isso. Eu tenho um livro que a gente fala sobre essa masculinidade, o como ela é bela. É porque a gente demonizou a masculinidade. Exatamente. Ela é bela. A masculinidade que nos trouxe até aqui. E uma coisa Foram atrai a os homens que outra, nos né? trouxeram. A masculinidade atrai a feminilidade e a Sim. feminilidade atrai a masculinidade de se conectarem. Sim, então esse arquétipo de proteção, de cuidado, ele é masculino. E nós nunca conseguiríamos exatamente cumprir este papel. Sabe por quê? Os meus ossos e os seus ossos são diferentes. Biologicamente, nós nunca vamos ser iguais. Ok? Nós nunca vamos ser iguais. Então, o homem ele tem a força física, ele tem a manutenção, a proteção. O que você vai ensinar para essa criança? Você vai ensinar a proteger essa menina, ser gentil, ser educado, eles conseguem fazer isso. Agora, você não vai colocar esse menino para ele performar uma situação que não faz parte do cotidiano dele. Você não vai ver um menino interessado em colocar a blusa mais bonita, o cabelo mais bonito da boneca. Você não vai ver isso. Ele não é ilha de interesse dele. Você pegue um menino e uma menina e bote eles para brincar. Você vai ver que é natural. Ela te trouxe a experiência, ela é mãe. Eu só tenho 2 meninas, mas ela te trouxe a experiência do menino e da menina. No ambiente doméstico, você começa a observar. O menino, ele tá ali, dando cuidado, ele quer proteger, ele quer fazer, ele quer carregar a sacola da mãe que chegou do mercado, ele quer fazer coisas, ele quer auxiliar. Este homem, ele gosta de auxiliar esta mulher. Ele gosta de proteger e manter. Então, dentro do ambiente, dentro de uma brincadeira, esse menino vai ser ali aquele que protege. Por que a gente vai castrar essa capacidade que é linda? Veja, se nós aqui, Deus o livre, alguém entrasse, eu tenho certeza absoluta que você nos defenderia. Sem dúvida. Pronto, por quê? Porque esse é o seu papel. E sempre foi assim, entende? E você não vai poder fazer nunca aquilo que eu faço, que é gerir. Você não vai poder fazer isso. Eu nunca vou. Você não vai. Infelizmente, mesmo que você queira, que é uma experiência incrível. Olha, só quem é mulher sabe a experiência maravilhosa que é gestar. Inclusive, nós temos aqui, ó, É, uma gravidinha que está aqui maravilhosa, gestando. Não sabemos ainda quem está aqui verdade. escutando esse podcast, mas nós estamos aqui com a presença viva. Veja, isso é uma experiência humana. E a gente não pode castrar esse menino dessa força física, dessa manutenção, dessa proteção. Agora, isso não quer dizer que nós não estamos aqui desqualificando que há pessoas que são agressivas, mas nós temos pessoas que são agressivas masculinas e femininas, certo? Nós temos pessoas que também batem em homens. Existem pessoas disfuncionais de ambos os sexos, né? Perfeito!
perfeito. Isso não. O Belo que o diga lá com a Graciane Barbosa, ele deve ter apanhado muito. Será? Não É faz. só pra gente quebrar o gelo. Ah, entendi. Então, mas veja, e eu acho lindo. Olha, a pessoa que fala, ai, as meninas e não sei o que, e os meninos. Não, você não está observando a natureza acontecer na sua frente. É lindo, as dinâmicas, as brincadeiras. Não há nada mais natural do que observar um comportamento que não está sendo estimulado. Ele é natural. A criança vai, Elisa, ela vai pegar a boneca, a menina vai pegar a boneca, o menino vai pegar o carrinho dele. Você não vai precisar nem mandar. É natural. Ah, não, mas não é isso. Você vai colocar ali vários. Você pode colocar, mas ele tem a ilha de interesse. Você quer dizer para essa criança que ela deve transicionar nesses brinquedos, porque o brinquedo é o primeiro instrumento de materialização de imaginário dessa criança. Ela passa do imaginário para o concreto pela essa experiência. Então deixa eu polemizar. Uma Pode? criança criada sem a presença do pai, ela tende a se feminilizar? Olha, veja bem, essa pergunta é muito importante. A criança, ela precisa da figura Criança, feminina. o homem, né? A criança, o menino, o garoto. Não, isso é para ambas, porque a figura masculina ela vai ser importante para a mulher e para o homem. Isso De maneira diferente. exato, mas ela precisa. A criança precisa da figura feminina, que é da mãe, e ela precisa da figura masculina. Ela precisa. Sabe por quê? A mãe é a doçura, é a amabilidade, é o acolhimento que essa criança vai ter. Eventualmente, essa mãe vai corrigir, tem que corrigir. Mas aquelas conversas mais pontuais, de, olha, este é o caminho, é este homem. Claro, quando você tem este homem, porque sim, a gente sabe que também tem pessoas que não querem fazer esse papel. Mas isso não significa que todo homem é assim, porque aí você demoniza a figura masculina, o pai, né? Nós sabemos que existem pais que realmente não querem serem pais, assim como nós sabemos que temos mães que não querem ser mães, né? Não é só um não. É ambos, porque isso é uma experiência humana, tá? Então, essa menina, ela vai precisar desse pai. Até porque, quando na fase da adolescência, você vai observar a necessidade de afirmação que essa menina tem. E esse menino também. Ele vai seguir quem? Quem é o líder? Qual a experiência masculina que ele tem? O espelho dele é o pai dele. Uhum. Entende? Então, a menina vai precisar necessariamente desse espelhamento, mas esse espelhamento é de, bom, se o meu pai trata a minha mãe assim, se o meu pai se comporta assim, é claro que ela vai buscar alguém, um espelhamento para se relacionar muito similar à figura masculina que ela recebeu. O menino, Por ele isso, vai. isso que a gente tem na sociedade hoje, os assassinatos de mulheres, né, que é crescente e tal, tem a ver com essa disfunção familiar. Mas não tenha dúvida, você já viu um homem, eu já vi vários vídeos. A pessoa fala assim, ela observa o pai que essa menina tem. Se é um pai presente, se é um pai que de fato ele observa e acompanha essa menina, você acha mesmo que ele vai ter coragem de fazer alguma coisa com essa mulher? Não vai, Não, não. Porque ele sabe, os homens, existe uma comunicação silenciosa entre homens. Vocês sabem disso. Ele sabe não, aonde. não era para você revelar isso, né? Mas é verdade. O homem ele sabe até onde ele pode ir. Agora, se ele observa que essa menina, ela não tem uma figura de referência masculina, ela não tem essa manutenção de proteção. Você acha que não? Ele não vai se aproveitar dessa vulnerabilidade? É claro que ele vai. Até porque essa menina, ela é carente dessa figura paterna. E ela vai projetar isso nessa relação. Ela vai projetar. Às vezes ela não quer nenhum relacionamento, ela quer a figura materna que foi castrada dela, foi retirada, nem pôde ter. Então, mas ela vai buscar a referência que ela teve como homem, né? E aí eu te pergunto, agora eu vou devolver a pergunta. E aí eu pergunto também para toda a sua audiência. Você é um pai que você veria, você queria, você é um homem, né? Que você olha e fala assim: nossa, eu sou um tão bom homem, eu sou tão bom pai, que eu queria que a minha filha se relacionasse com um homem como eu. Essa que deveria se perguntar sobre isso. Você é esse homem, você consegue levar a sua família, você Eu acho que consegue. isso deve ser uma busca, né? Porque Claro, o ser humano ele é falho. Né? Ninguém é perfeito. Eu acho que o que está acontecendo um pouco na nossa sociedade é o distanciamento das famílias da igreja. Né? Eu Sim. acho que é importante você estar na igreja. Eu vejo isso porque vejo disfunções na minha própria família. Né? Hoje, com mais maturidade, olhando para trás os acontecimentos, eu vejo que foi um pouco isso, sabe? De você estar distante da igreja, de uma palavra correta, de um direcionamento, de uma reflexão.
Porque ler a Bíblia é fazer reflexões o tempo Sim. todo, né? De você estar num caminho reto e tal. E o mundo está aí cheio de possibilidades para te desviar do caminho certo, né? A mídia está aí te incentivando a ir fora do caminho certo. As músicas muitas vezes estão te colocando situações para você ir num caminho errado. Então, se você não tem uma família, uma base familiar bem estruturada, que te conecte à religião, à igreja, independente da sua fé, se você é católico, evangélico, espírita, qualquer religião que acredite em Deus, a tendência é você ficar disfuncional. Eu quero fazer uma parte. Por favor, Eu eu quero não dizer sou o que dono da verdade, aqui a gente está aqui para debater. as religiões judaico-cristã em geral, elas observam a mulher com muito respeito. Sim. Quando a gente fala assim, todas as religiões, a gente tem que pensar que nós temos religiões que aceitam que a mulher seja agredida, né? Que tem religiões que aceitam, por exemplo, que essa mulher não pode se manifestar. Então, veja, todo mundo reclama do direito. Mas aí não é uma religião, é uma seita. Porque se ela tá infringindo um direito natural. Sempre que eu entro numa discussão como essa, eu preciso chamar a pessoa, vamos voltar aqui para o direito natural. Está infringindo o direito natural. A religião, essa suposta religião, ela está infringindo o direito natural. Então, desculpe, não é uma religião, é uma seita. Bom, mas aí eu queria fazer uma observação. Que eu não estou discordando do seu ponto, não. Tá bom. Eu só estou querendo dizer o seguinte: essas mesmas pessoas que criticam a tudo Porque eu estou aquilo. dizendo isso porque eu respeito, inclusive, o seu direito de não ter religião. Perfeito. Como adulto, se você não quer ter, não acredita em Deus, tudo certo. Agora, não venha me dizer o que fazer, não. Porque eu Sim, tenho as minhas convicções e eu quero ter a minha liberdade sim. de tomar as minhas decisões na minha vida. A cultura judaico-cristã, ela trouxe para o mundo ocidental bases muito importantes. E essas bases estão sendo rompidas. Então, por exemplo, foi a cultura judaico-cristã. Eu gosto de falar isso porque parece até bobagem, mas não é. O primeiro a falar em defesa da infância foi o próprio Jesus. Jesus faz duas afirmações muito importantes. A primeira é: deixa as crianças, né, porque delas é o reino do céu, mas uma que eu gosto demais é que é o seguinte: se você fizer mal com a criança, é melhor se amarrar uma pedra no seu pescoço e lançar no fundo do mar. Quer dizer o seguinte: não ensina errado para a criança, não, porque você vai se ver comigo, e eu sou grandão. Então, eu adoro essa frase, que não é ipsiliter, mas é este o pensamento, porque todo mundo hoje que critica o movimento religioso, a Igreja Católica ou os evangélicos, beberam da herança que essas pessoas nos deram, que é a família, a propriedade. É isso. Eles nos deram essa herança. E agora a gente quer romper com o cristianismo, e se não a gente vai romper com o cristianismo para colocar o quê? O problema está sendo justamente esse. Quando a gente Mas eu acho que perde o eles não estão. farol, eles querem intencionalmente substituir a religião pela ideologia. Pelo E Estado. pelo Estado, sim. Em relação à violência contra a mulher, a presença do pai, a estrutura da família, a gente vive hoje num mundo muito conectado, né? A sociedade é muito conectada, a gente tem um excesso de informação. E eu acho muito válido, muito importante que esse debate da violência contra a mulher seja realmente aprofundado. E o que me dói é que eu não vejo isso acontecer. Esse projeto da misoginia, ele me parece uma cortina de fumaça, né, com um objetivo escuso, e não de fato combater a violência contra a mulher, o feminicídio, ou, enfim, os índices que a gente tem acompanhado na sociedade. Então a gente tem hoje, como você mesmo trouxe, Cacheta, músicas que incentivam a baixaria contra a mulher, a humilhação da mulher, a humilhação do papel da mulher, a humilhação do De feminino. ver a mulher como objeto. Exatamente, a objetificação da mulher. A gente tem filmes, novelas, a gente tem jogos. As crianças passam o dia em telas acessando todo tipo de conteúdo irregrado, violência extrema em jogos de videogame. Então, o tempo inteiro a mente dessas crianças é alimentada com tudo do pior. E o que causa a violência contra a mulher é perguntar se ela tá de TPM. Então, assim, isso me parece não, isso é, honestamente, uma cortina de fumaça para um objetivo que é o que a gente tem colhido hoje com a transfobia, de cerceamento da liberdade de expressão mesmo, de perseguição, da ditadura do pensamento. A gente tem observado lá no Instituto Isabel
nos últimos meses, conforme a gente vai se aproximando das eleições, né, parece que todos os projetos de lei, em todos os âmbitos relacionados à saúde, à segurança, a tudo, todos os temas, eles tocam na liberdade de expressão, no fim. O fim último de todos esses projetos é cercear a liberdade de expressão. Então, a gente teve essa semana um projeto que se tratava da criminalização de quem levante suspeitas contra vacinas. A quem interessa? Qual o objetivo? Então, o fim último é não fale, não fale. Não fale, não questione. Qual o objetivo de um projeto que criminaliza o sentimento? Não fale, não se expresse, não diga nada. Qual o objetivo do entendimento do Supremo que criminaliza a transfobia? Não fale. Eu posso fazer uma parte aí, Andressa? Depende. Se você estiver num lado da história, você Exato. pode fazer isso. Que aí vai Exato. ser só uma gafe, Eu ia um até equívoco. comentar aqui o que a professora Marilda falou, né, em relação ao sentimento dela, sobre o livro, a experiência dela como mulher. Então, criminaliza o sentimento, mas criminaliza o sentimento de uns acima dos outros. Então, o sentimento de uma pessoa que se identifica como mulher está acima do sentimento da professora Marilda em relação à experiência dela do que é ser mulher. Então, a experiência dela é menos válida, é menos digna, ela está abaixo, ela é reduzida para que o sentimento de quem é conivente com essa agenda, faz parte desse grupo, se sobreponha ao nosso. Então, isso é muito grave, assim. Quem está, de fato, discutindo o feminicídio? O que causa? Por que está aumentando? Você acha correto chamar de feminicídio? Não, eu pessoalmente não. Eu não gosto Que de é um nada tema que eu queria não. debater com vocês duas. Não é tudo homicídio? Sim, para mim, sim. A minha opinião é tudo que subcategoriza, tudo que diminui mais ainda é cortina de fumaça. Homicídio é homicídio. Essa semana mesmo eu vi uma matéria horrorosa, gente, que apareceu pra mim. Tem umas coisas que aparecem pra mim que eu fico assim, por que, senhor? Uma moça entrou numa loja de conveniência e tacou fogo na vendedora da loja. Acho que eu vi. Ela, uma moça de novinha, acho que 19 18 anos, né? anos. 18 anos, 19 anos, entrou lá e incendiou e a moça faleceu porque, sei lá, Jogou falou um álcool, uma jogou garrafa de álcool e nela riscou o fósforo e queimou ela. Aí nisso é menos mídia. Nossa, porque agora, se fosse um homem, ia o tá PL da aí. misoginia amanhã aprovado e pronto, entendeu? Pra mim é o seguinte, tudo é homicídio. Tudo é homicídio, tudo é violência, tudo é homicídio. E como o homem, ele é o protetor, né? Ele deve ser o protetor da mulher. Se o homem assassina uma mulher, a pena dele tem que ser triplicada. Sim, Então ele tem que concordo. apodrecer na cadeia. Porque aí é um incentivo. Tudo é homicídio. Tudo é homicídio. Se um homem matou um homem, é homicídio, tem lá uma pena. Agora, se o homem matou uma mulher, é homicídio, a pena é 3 vezes maior para esse cara não conviver mais na sociedade. Eu achei brilhante aqui as suas colocações, por quê? Aí é a parte que me cabe, né? O instrumento do trabalho de um escritor são as palavras. E quando a gente desnaturaliza as palavras, a gente se perde no nosso raciocínio. Então, veja, você bem colocou. Por que a gente fala homicídio? Porque a gente está falando da figura humana. Uhum. Então, matou o humano. Uhum. É um humano do sexo feminino? É um humano do sexo masculino? Matou o humano. Ok? Ninguém vai perguntar se ele se sentiu ou não. É um humano. Nós temos ali um humano. Embora, por exemplo, um bebê desse, que é humano, eu, pelo eufemismo, chamo de aborto, mas é assassinato do mesmo jeito. Exatamente. Então, veja, isso é o poder da linguagem. A linguagem tem a capacidade de colocar no mundo das ideias, para o mundo físico, a materialidade de um desejo. Ela desenha, né, no mundo físico. E os escritores fazem isso. O que os escritores fazem? Nós somos escultores dessa realidade pelas palavras. Então, quando a gente acha natural, olha, agora eu vou criar uma categoria para nomear aquilo que sempre a gente soube que era homicídio. Então, eu vou criar essa categoria. Todo mundo achou normal, achou bonito, como se fosse uma política pública. Nós estamos favorecendo essas mulheres. Não, favorecer uma mulher é você ajudar, de fato, essa mulher, medidas protetivas que realmente sejam efetivas para esta mulher. Então, por exemplo, a mulher sofreu violência doméstica, essa mulher precisa de um acolhimento, precisa de apoio, precisa de proteção. A gente defende essa ideia. Sim, Ok? eu, por exemplo, sou super favorável à delegacia da mulher. Eu sou favorável a quando as mulheres precisam fazer exame de corpo de delito, elas serem olhadas por uma policial mulher. Eu acho que isso
protege a dignidade humana. O vagão de metrô Exato. específico para a mulher. Eu acho que isso protege a dignidade humana, sabe? Eu, como mulher, eu me sentiria muito mais constrangida em ser olhada por um policial homem. Então, eu entendo perfeitamente. Agora, essas categorias que violam a dignidade humana, como a professora falou, então a gente está dando uma dignidade maior à vida da mulher do que à vida do homem, do que à vida da criança, que é, enfim, homicídio é homicídio. Você quer ver? Eu vou fazer um paralelo aqui, eu vou polemizar. Polemize, essa é a nossa intenção. Vamos polemizar. Olha como as coisas são bem nebulosas quando a gente fala sobre a linguagem. A professora Nini Borges e a Patrícia Silva escreveram um livro, O Sequestro da Linguagem, Corrupção da Linguagem, perdão, Corrupção da Linguagem. Leiam este livro, esse livro é brilhante. Lá ela vai contar toda essa agenda woke de modelação da estrutura da linguagem e o porquê que a gente precisa se apropriar deste movimento no campo da linguagem, principalmente nós escritores. Por exemplo, eu posso ser considerada, como eu disse aqui, uma pessoa misógina porque eu estou ensinando isso para criança, mas isso é biologia, isso se for status, desde sempre, né? Então, esse é estado de coisa. Mas aí você tem que parar e pensar o seguinte, eu vou trazer um assunto que ele precisa ser tocado, ninguém quer tocar nesse assunto. Quando uma mulher, por exemplo, sofre uma violência sexual, todo mundo consegue dizer, nomear, temos aqui um estuprador, certo? Claro que isso dá outro programa. Mas quando, por exemplo, essa violência é contra a criança, você diz que esse indivíduo, ele é um pedófilo. E esse indivíduo, ele tem um transtorno. Mas ninguém ousa fazer essa mesma analogia a um homem. Ninguém fala assim, nossa, você não conseguiu se segurar, né? Você viu uma mulher, você é um transtornado porque você a violentou. Ninguém ousa. Mas isso, quando é criança, todo mundo usa. Ah, ele, coitado, é um transtornado, ele tem um transtorno pedofílico. Não, gente, todo mundo quem, professora Marilda? Pode acreditar. Não, eu sei, Tem já um vi, espectro, já li. tem um espectro Pode político acreditar. que defende isso aí. Exatamente. É por Um isso, lado político defende isso aí, por isso que eu quero que é a esquerda. Isso, por isso que eu quero trazer essa discussão agora. Veja, a importância das palavras. O que esse homem está fazendo com essa criança é estupro. Ponto. Mas a gente criou uma categoria para acolher, como se esse desequilíbrio, né, coloca como se fosse um desequilíbrio, fosse Aceitável. Exato. Isso Não dá para acolher psicopata, né? Exato. Gente desumanos, assim, perfeito. gente Então, mas sem nem nomear corretamente, assim, porque é tão revoltante quando você agride uma criança, né, que a perfeito. pessoa tem que ser tirada da convivência da sociedade. Ela não vai conseguir se integrar, essa estrutura ela não é uma estrutura convencional, você não vai conseguir fazer uma adaptação, esse indivíduo é gélido. Eu tenho até um colega que é psiquiatra e ele é especialista nesses casos de pedofilia. Ele fala, cara, Nossa. não tem solução Não tem. para essa pessoa. Não tem. Se você deixar ela solta, ela vai atrás de uma criança. Ponto. Acabou. E aí, veja, onde eu quero colocar as coisas para as pessoas entenderem, falar, não, estou entendendo o que a professora está falando. Nós aceitamos a troca de termos e nós estamos nesse estado de encontrar termos adequados, como bem a Andressa colocou aqui, de mulheres numa comissão tentar estudar e reestruturar o seu pensamento para que não tenha ali qualquer indicação de um crime. Ou seja, a linguagem, o pensamento, no fundo, o que nós estamos fazendo é tirando aquilo que foi tão sofrido para a academia, que é a tese, antítese e síntese, ou seja, a gente constrói uma ideia, a gente compara essa ideia, não deu certo, ninguém tem que ter compromisso com o erro, não. Vamos melhorar o que já deu certo, mas vamos aprimorar. Agora, quando a gente está falando no campo da linguagem, não é isso. O que essas pessoas querem é jogar para fora tudo aquilo que deu certo e dar para nós aquilo que eles acham que é fazer a revolução. Perfeito. Fazer a revolução para um novo estado de coisas. Mas a revolução que passa... contraria a natureza. Mas a revolução passa pela linguagem. Sim, e total. aí, os escritores deixaram a desejar, porque foram alguns, não todos, cooptados por uma ideia de uma agenda de, nossa, vamos acolher, mas acolher o quê? Quando você quer acolher, você tem que saber o que você está acolhendo. O quê? Qual a ideia que você está acolhendo? O que você pensa sobre essa ideia? Né? Não é fazer... Você tem que acolher o inocente. Você não tem que acolher criminoso. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem órgãos do governo, a gente tem declarações de ministros falando em linguagem neutra. É. Bom dia a Não, todos. outro dia eu fui na
minha esposa fez uma pós-graduação na ENAP, ela é servidora, e aí eu fui lá, eu ia pegar o certificado, tem uma cerimônia, aí a presidente da ENAP, primeira palavra, boa noite a todos. Eu falei, Ai, não, gente, pô, isso não dá, cara. sinceramente. Eu já me sinto Então você vê, desconfortável, com a vontade de sair é uma daquele sociedade ambiente. sem gênero. Não Sim, é nem o masculino e nem o feminino. É sim. o neutro, não existe gênero, é tudo fluido, qualquer um é qualquer coisa. E eu acho que as pessoas não se deram conta de como isso tomou o Estado, tomou Tomou, o serviço tomou. público de um jeito que é impressionante. A gente Eles precisa escrevem cartazes, colocam nas salas, no serviço público, e tudo escrito em linguagem neutra, tudo com bandeira, bandeira trans, bandeira LGBT, Sim. em todos os lugares. Universidade pública, eu não vou nem entrar nisso, porque Eu não é posso, eu um, nem é um vou falar porque laboratório. eu tenho projetos que eu cuido em universidade e eu tenho visitado no Brasil inteiro e assim, estou espantado com o que eu tenho visto aí em algumas universidades, mas não é o nosso tema. Como é que tá o PL da misoginia lá? Porque ele ia ser votado. Sim. Teve uma... Ele foi aprovado, acabou que ele foi aprovado por unanimidade no Senado, a tramitação dele Isso. no Senado acabou, e ele foi para a Câmara. Aí lá na Câmara, o presidente Hugo Mota, ele criou um grupo de trabalho para debater esse PL. A coordenadora do grupo é Tabata Amaral, e agora cada partido tem a prerrogativa de indicar um deputado para ser membro desse grupo de trabalho, então cada partido vai ter um deputado membro, e eles vão ter 45 dias para discutir essa matéria dentro desse grupo de trabalho, com a coordenação da Tabata Amaral, que é uma grande entusiasta pela aprovação do projeto. E depois, esse prazo pode ser prorrogado, espero que seja, espero que acabe essa legislatura. A ideia é que a gente consiga realmente postergar para que a legislatura acabe, esse projeto seja arquivado e ninguém desenterre ele na próxima legislatura. Mas depois da discussão do grupo de trabalho, ele pode tramitar na casa, ir para plenário e ser aprovado. Eu tenho certeza que o projeto vai encontrar muito mais resistência na Câmara do que ele encontrou no Senado. Pois é, eu queria te fazer uma pergunta. Foi um pouco decepcionante ser aprovado unanimamente no Senado? Muito decepcionante. Mais decepcionante ainda é pelas justificativas, né? De cálculo político. Ah, não, a gente aprova. Cálculo político? Cálculo político. Infelizmente, Mas, gente, desculpa, eu não entendi. Como é todos que é os o cálculo senadores que político? votaram favoráveis à matéria, né? Que foi unânime, todos votaram. Eu vi que o Girão falou que errou. Depois E eu eu fui ver. acredito. Eu acredito que ele. Quem mais falou que foi cálculo político? Flávio Bolsonaro falou que foi Flávio um Bolsonaro. cálculo político. Damares. A Damares, gente, a Damares, ela é feminista. A Damares, A gente tem que gravar um outro episódio, Sim. feminista e feminina. Depois a gente É uma outra entra história, depois a gente pode combinar. nesse, mas eu gosto muito da senadora Damares, mas ela é defensora da pauta trans, enfim, A ela Damares é defensora Sim, da ela pauta deu uma trans. abertamente, publicamente, Ela dá cotas, né? gente, ela sempre fala em Cotas? defesa, ela sempre fala em acho que defesa tem da... ela fez uma Meu Deus. Ela sempre fala em defesa fez- da comunidade trans, ela fez sempre. Eu acabei de uma arrepender do cota. meu voto. Eu votei na Damares. Pois é, eu Se bem que a preciso ser situação ali estava tão honesta. ruim, né? Exatamente. de Eu preciso ser opções. honesta que, assim, eu só comecei a... Eu gostava muito da Damares como ministra. Ela foi uma grande ministra no governo Bolsonaro. O ministério dela teve, assim, uma abertura muito grande e ela é uma pessoa muito empenhada. Foi realmente, assim, no movimento Pró-Vida. Tivemos pessoas maravilhosas lá dentro. Coordenação de proteção da mulher também. Enfim, ela fez um trabalho excepcional, realmente, como ministra. Eu comecei a prestar atenção no mandato dela como senadora quando eu comecei a ver que tava saindo muito do, entendeu? Porque até então, sabe assim, uma pessoa que eu não me preocupava, não, tá com ela, tá tudo certo. Quando eu comecei a ver essa mudança de postura, foi que eu falei, gente, o que aconteceu? E Mas você quer ela conhecer foi um político, é só acompanhar o mandato, a votação. Se você Pois acompanhar a é, votação, você sabe exatamente o que é a Eu não pessoa. vou bater o martelo aqui com você, eu realmente assim, ainda não fechei uma conclusão em relação a ela, até porque eu tive poucas vezes contato pessoalmente com ela, e em todas as vezes ela foi extremamente gentil, educada, uma pessoa muito, muito bacana, mas assim, realmente me acendeu o alerta em vários momentos, assim, vários, a gente tocou em vários, a gente teve um projeto agora de violência vicária também, que, enfim, não vou entrar nesse tema, mas o posicionamento dela foi uma decepção pra mim. Mas, enfim, não tô aqui pra falar do mandato da senadora. Não. Mas ela aprovou algo de cotas, não é? Eu não acompanhei a votação dela, mas não duvido. Acredito Não, é que porque sim. eu nem Ela sei se é é uma verdade. defensora
da pauta trans no Senado. E eu desses grupos, e recebe sempre, e defende, fala. É uma coisa que E realmente falou tem. recentemente que ia estar junto com a Leila do vôlei na próxima legislatura. ela? Falou. Nossa, que Não, coisa. quem é Então, mais A Damares. então pode tirar, então. Não, Vocês não viram isso não? Foi Gra- agora, não. essa semana. Eu tô perguntando Ai, porque meu Eu falei, meu Deus, a coração. gente tá aqui lutando para eleger 2 senadores de direita sim, eu e ela dá uma pensei declaração dessa, eu não dá. pensei que seria a Meu Deus do Bia, céu. a É a Michele. Michelle, é. Eu não entendi. Ou Não, o próprio ninguém. Sebastião. Não entendi. Bom, mas eu Eu, perguntei. eu dou mais ainda, eu dou muito, assim, o benefício da dúvida para a senadora Damares, muito por causa da Michelle, inclusive, porque é uma pessoa também que eu gosto muito com ela, já tive mais contato, e ela é, assim, uma pessoa que 100% das vezes que eu precisei dela em relação à defesa da vida, ela não só esteve disponível, como ela comprou a briga. Uhum. Então, assim, é uma pessoa que eu só tenho coisas boas para falar. E ela gosta tanto da Damares que eu fico assim, gente, Sim. como assim? Então eu dou o benefício da dúvida. Eu perguntei porque como ela conhece bem os bastidores aí ali do Congresso, quem Sim. sabe ela podia nos orientar, mas alguém tocou nesse assunto de que, de fato, aqui em Brasília, as pessoas colocam ela, né, nesse lugar de tá provando muitas pautas feministas e também sobre essa questão das cotas, eu não sabia exatamente sobre o quê, então por isso eu perguntei, não sei. Agora, eu queria fazer uma fala que, se você me permitir, Lógico. eu estou bem surpresa. Se você falou, eu acredito. Se você falou que de fato ela fez essa fala de apoiar a Leila, eu não Tá tenho. filmado. Meu Deus, Eu vi o vídeo. Que pena. eu tô até Fico muito gelada. triste, sério. Fico Porque nós temos uma 2 pena. vagas. Nós Sim. não temos 3 vagas. E se tivéssemos 3, seria maravilhoso ter Sebastião Coelho, Bia Kicis e a Michelle Bolsonaro. Agora, Leila, eu não entendi. Não, ninguém entendeu. Uma pena. Vamos pegar aqui uma fala trazendo para esse pele da misoginia, a fala recente do Neymar, Tá. que estava no jogo, juiz homem, né? E aí terminou o jogo, ele foi dar uma entrevista e falou que o juiz estava de Chico, né? Que é menstruado, né? Uma expressão usada para dizer Sim. que a pessoa está menstruada 2 e a ela 5 tá. anos de prisão pra ele. O que você acha? Não, então. Várias mulheres morreram por causa desse comentário. O que você acha, Cacheta? Os crimes no Brasil aumentaram, as mulheres sofreram. Não, Toda uma classe foi prejudicada. eu acho que é uma fala que qualquer homem masculino poderia ter falado. Não, a frase que as mulheres falam. É. Nós falamos. Deixa eu te falar, na minha época, hoje não muito, porque são muito jovens, mas na nossa época, as regras, chamada menstruação, era o Chico, isso era normal. Esse desprestígio, a descaracterização da linguagem, que é o que a gente estava falando aqui anteriormente, mudar as coisas. Isso era chamado disso mesmo. Por exemplo, se você está com uma dor de cabeça, aí você vai. Você está com dor de cabeça, a pessoa está te perguntando delicadamente. Se você está de Chico, significa que você está menstruado. Por quê? Porque biologicamente o nosso corpo demanda. Ele está dizendo: olha, você está sangrando. Gente, mulher sangra todo mês e não morre. Então, se você está tendo a paciência de dizer para esta mulher: tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Isso é uma forma normal. E a mulher fica irritada nesse período. Porque é biológico. E foi isso que ele quis dizer para o juiz. Porque é Ele fez biológico. só uma analogia ali. E assim, se o PL tivesse aprovado, ele seria. Essa pena que você falou era se tivesse aprovado ou já tem Então, uma se pena dessa? tivesse aprovado, ainda não tem a tipificação penal, mas a gente já tem visto o Ministério Público sendo acionado por misoginia, sendo que ainda nem existe isso na lei. Mas o Ministério Público tem sido provocado inúmeras vezes e já popularizou isso, né? Fulano é misógino. Tá sendo misógino, tá sendo misógino. Qualquer igual coisa, até o fascista, Frei, né? exatamente, Misógino e igual fascista tá a mesma coisa. É igual O fascista. que Então, aconteceu com o Frei? pois Frei o Bento? Frei Gilson. Frei Gilson. O Frei Gilson poxa, uma das figuras mais relevantes no mundo católico hoje em dia. É um padre muito caridoso, uma pessoa, assim, realmente iluminada, muito querido. Eu nunca vi, gente, o Frei Gilson. E ele tem uma imagem boa, assim, né? Você olha e fala, Você vê parece uma paz, a né? pureza no olhar dele, assim, é uma pessoa diferente mesmo, iluminado, graças a Deus. Eu adoro ele, acho ele maravilhoso. E ele chama atenção mesmo porque é uma pessoa que coloca 1,5 milhão de pessoas às 4 da manhã para rezar, né? Então, assim, é um fenômeno pro bem mesmo no Brasil. Mas ele é um frei católico.
Ou seja, ele obedece à doutrina e à palavra de Deus. A palavra diz que homens e mulheres são complementares, têm papéis diferentes, têm funções diferentes na família e foram criados para papéis e funções diferentes. Mas falar isso hoje é misoginia. É misoginia. Então, esse projeto. E ele está sendo processado por isso? Não, ele não foi processado Só foi ainda, graças a acusado, Deus. Ele só sim. foi xingado mesmo. Ele Entendi. só foi hostilizado nas redes sociais por parlamentares e jornalistas, chamando ele de misógino, inclusive, eu vi uma matéria ontem chamando o movimento cristofascista. Agora é uma nova linha, entendeu? Padres, É um novo católicos, termo. Que tá ligado à cristãos, extrema-direita. extrema-direita. Então, você falar que o homem tem um papel diferente da mulher, que a mulher tem um papel diferente do homem, e o homem é o chefe da família, a mulher é misoginia e é cristofascismo. Então, veja como é aquilo que vocês trouxeram antes, né? A liberdade de uns, ela subjuga a liberdade de outros, porque isso fere integralmente a liberdade religiosa, que é outro perigo que a gente tem. A gente está sofrendo recorrentemente ataques à liberdade religiosa aqui no Brasil. Recorrentemente, assim. Por que uma pessoa que fala isso quer casar na igreja? Pois é. Porque é bonito. Porque a alma humana clama. Porque a alma humana, lá no fundo, ela clama pelo belo, pela verdade, pelo eterno, entendeu? Por mais que. Enfim. Agora, o que eu acho engraçado é. Por mais que a Gente, pessoa negue, a própria por mais que a natureza pessoa humana dela negue. Exato. ela quer Ela estar foi naquele criada para local, isso. ela quer estar no altar ali. Sim, claro. Ela Agora, eu quer a acho bênção de engraçado que Deus. se eu pegar um vídeo, gente, de um pai de santo e chamar ele de misógino, eu que vou presa, tá? Sim, sem dúvida. Eu que vou, porque eu tô atacando a religião de matriz africana, a liberdade religiosa do outro. Então, assim, claramente, nitidamente tem um viés, nitidamente tem um lado. E eu acho incrível como o cristão no Brasil, ele aceita ser atacado também. Ele aceita ser humilhado, ele aceita ser xingado. A gente é muito pacifista, sabe, nesse ponto. Eu ia falar isso, é porque o cristão ele é muito do bem, ele é muito da paz. Pois é, Mas a gente precisa nem sempre entender foi que assim. pra gente chegar até aqui, muito sangue foi derramado, né, gente? Os Exato, mártires morreram para que a gente hoje possa defender nossa fé, possa ir à igreja, possa ir. Agora a gente tá entregando de bandeja para esse pessoal aí que tá tudo ofendido, todo mundo é ofendido hoje, sabe? Tudo é ofensa, tudo Mas foi estratégia, Andressa, porque eles foram ocupando os espaços durante 50 anos, Sim. eles foram ocupando todos os lugares e continuam e não abrem mão desses E espaços, a gente abre. que eles nos encurralaram de uma forma que, se eu levantar a cabeça, ele corta a minha cabeça. Exatamente. Entendeu? E a gente está aqui, Exatamente. levanta a cabeça ou não E levanta a cabeça? eles continuam fazendo E escolhas graças a Deus, estratégicas. muitas pessoas estão se levantando contra isso. Eles continuam fazendo escolhas estratégicas, ocupando os espaços, enquanto a gente, infelizmente, como é aquilo que você falou, nós somos pessoas muito preocupadas com o indivíduo, com aqui ou agora. A gente não está disposto a sacrificar um indivíduo pelo projeto de poder. Eles estão. Eles não têm problema algum em sacrificar o hoje pelo amanhã. Se ele tiver que sacrificar o Cacheta hoje para ele ganhar o Supremo amanhã, para ele ganhar, ele vai. E a gente não. Então tem até uma teoria política que a gente estuda na ciência política que estuda o porquê os piores chegam ao poder. Por isso, porque eles são capazes de abrir mão de escrúpulo, de valores, de qualquer coisa para alcançar esse poder. E pessoas de bem não. A gente não está disposto a entregar tudo, né, por um projeto de futuro. Essa fala do Neymar, Marilda, ela merece alguma correção ou não? Gente. Não acho. Não acho que tem que corrigir absolutamente nada, até porque eu disse aqui, é uma coisa que mulheres falam entre si, né? Você tá de Chico? Uma própria mulher fala pra outra. Fala. Né? Gente, eu tenho um humor muito ácido, assim. Falo pras minhas filhas. Eu tenho que me controlar aqui, Eu falo pras minhas Eu filhas. também. Eu tenho um humor assim. Merece uma correção? Não. Merece um chopp, uma risada, entendeu? E tamo junto, porque assim. Fala. Zero. E eu acho que as pessoas esquecem um episódio muito marcante desse rapaz, em especial, que ele foi ter um relacionamento com uma moça, e a moça gravou toda uma situação para colocá-lo como se ele tivesse batido nela. Lembra disso? Eu tenho até O hoje Neymar? eu tenho até hoje Sim, figurinha sim. disso. As provas estão no meu tablet que eu perdi. Você lembra disso? Sim, foi muito bom. Esse rapaz, eu tenho muita, vamos dizer, eu não tenho nenhuma apreço pela figura Neymar, né? Até porque ele divulga jogo de azar, não sei o que, isso que lá. Enfim. Concordo. Mas, nesse sentido, viu, Andressa e Cacheta? Eu acho que ele falou ali do jogo. Ele usou uma expressão que é uma expressão que diz, olha, tá irritado, não tá bem, não
na minha percepção como escritora, usar a ironia não é crime. Não é possível que nós vamos criminalizar as figuras de linguagem, né? Ah, é possível. Ai, meu Deus, se a gente... Aí, veja, eu realmente, você colocou bem, Professor, a gente não pode mais falar criado mudo. A gente não É. pode mais falar humor negro. É, A gente não pode mais falar É verdade. tanta coisa, porque todo mundo se ofende com alguma você não coisa. pode mais falar esclarecimento. Esclarecimento. Eu vi num Esclarecimento. evento do governo, uma pessoa falando, agora nós vamos dar os escurecimentos. Mentira. Juro? Juro. Já Eu vi falei, meu também. Deus, onde é que nós vamos parar? Eu não posso, eu vou ser bem franca aqui. Veja, apesar de não dar mais aula, mas veja, como é que eu vou ensinar isso para uma criança? Denegrir também, eu vi. Não, Não denegrir, pode é. falar denegrir de jeito nenhum. E eu uso tanto essa palavra. Gente, foi denegrir E a uma rede imagem. social vai te bloqueando se você Denegrir, falar não pode essas falar. coisas. Porque Porque veja, não tem nada a ver. Não tem que eu vi, nada tem a na ver, etimologia é, da palavra, não tem é. nenhuma relação com nada de. Enfim. veja, eu me preocupo com essa geração que está chegando, porque o que nós estamos deixando para essa geração? Porque é exatamente isso. A cultura é tudo aquilo que a gente cultiva. Se a gente está deixando, desapropriando as ideias, quer dizer, tudo aquilo construído, tudo aquilo sedimentado da gramática, a gente vai abolir tudo, vai virar o quê? Aí eu me lembro do meu professor, quando, há muitos anos atrás, fiz curso de administração, matérias de direito. Ele disse o seguinte: o que é uma nação? Território, língua e povo. Nós estamos desbrasileirando os brasileiros, porque ele não pode mais usar o seu próprio idioma, e estão ali criando situações e a gente vai parar onde? É um processo de reeducação, parece campo de concentração da internet. Então você não fala isso porque se o algoritmo vai te pegar. É um campo de concentração? Mas é mesmo. Nós vivemos num campo de... Eu, por exemplo, eu não posso falar a palavra aborto no meu Instagram. Não pode falar e nem pode escrever. Tem que escrever com caracteres estranhos e não pode falar, senão corta o seu alcance. Tá vendo aí, Marilda? Porque você tá no Transferban? Eu vivo direto do Xandoban, não sei o quê. Transferban, tu vai transferir Shadowban. Eu vivo direto nessas coisas. Por quê? Porque eu falo... Transferban tá o Corinthians. Eu vivo direto no Xandoban porque vira e mexe, eu falo de temas sobre proteção à infância e não estou adequada aos padrões desse vamos dizer, novo modelo de construir pensamento. Aí eu pergunto, reitero aqui a nossa audiência aqui, que está assistindo o debate. O campo das ideias, ele precisa ser vitaminado, a gente precisa observar as coisas, é o processo de experiência, é o contraditório, a gente precisa observar. Veja, como é que você vai explicar para a criança, por exemplo, o que é quente? Quente, frio, pelo processo de experiência. Você vai olhar as coisas e você vai observar. Nós estamos observando, nós estamos vendo a materialidade das coisas, não é? E aí, quando eu pergunto se nós estamos criando um campo de concentração ideológico na internet, é que só então um lado vai ser favorecido a poder falar. E aí a gente está prestes numa eleição em que quem vai ser cerceado? Você acha que vai ser a direita que vai ter a oportunidade de falar? Já aconteceu na eleição anterior, né? Pois é, e que isso? Já tá Gente, dando sinais na agora, eleição né? anterior, a gente foi proibido, eu digo, a sociedade no geral e discursos foram apagados, foram retirados do ar, não podia associar a figura do Lula ao aborto. E nem Você o não Maduro, nem podia dizer que ele era amigo nem do dizer que ele era Maduro. amigo do Maduro. E não podia dizer que ele defendia o aborto, o que eu já passei neste governo em relação ao aborto desde que este cidadão assumiu. Eu falo assim, meu Deus do céu, pai amado. E a primeira coisa que esse apedeuta, vou usar essa palavra, mas eu aprendi com você e Denis Xavier. Apedeuta fez foi estender o tapete vermelho pro Maduro aqui em 2023. Como é que não era um amigo dele? Coisa. É brincadeira. Gente, não é amigo não, é afilhado, é padrinho, é outra sócio, coisa. Sócio. Vamos falar do Juliano Casarré. Também tem a ver com isso que a gente está discutindo aqui, né? Ele lá na dele, fazendo as coisas que ele acredita, lançou lá o curso para o Farol e a Forja, que é para forjar os homens, né? No sentido ali bíblico da coisa, do papel do homem na sociedade, do papel do homem na sua família, no cuidado da esposa, dos filhos, na proteção, que vai ser um lugar livre, vai quem quer, quem não quer não vai, e aí ele sendo cancelado, que é a palavra do momento aí, por todos os colegas de trabalho, inclusive lá dele. O que vocês acham desse episódio? Vocês acham que tem a ver com essa metodologia de combate ao cristianismo e de dominar uma narrativa que só favorece ao lado deles?
Ou tem alguma justificativa plausível para uma crítica ao Bom, Juliano? eu acho que isso só comprova a teoria da cortina de fumaça, né? Porque se a gente vê que os índices de violência também, os índices aumentam contribuindo com a ausência do pai na família, com a desestruturação do núcleo familiar, e na hora que surge alguém com uma proposta de não, vamos trazer o pai para se tornar um melhor marido, um melhor pai, um melhor provedor, um melhor empresário, sob o viés do cristianismo e tal, aí ele é o inimigo da nação. Então, assim, ninguém quer resolver problema nenhum. E claro que a figura do homem, essa figura se tornou a figura opressora do momento, né? O homem trabalhador, pai de família, é que é a figura da opressão. Por quê? Porque famílias fortes são menos suscetíveis à interferência do Estado. O Estado tem menos poder sobre famílias fortes. A família é o primeiro núcleo de combate ao poder do Estado. Então, claro que querem desestruturar a família por todas as áreas possíveis, não existe mais gênero, tira o pai da casa, joga a mulher no mercado de trabalho 12 horas por dia fora, os filhos cuidados sei lá por quem, o menino o dia inteiro na tela, é música, é um ataque assim em todos os frontes para a destruição da família. Isso faz com que eles ganhem poder, o Estado entra, as crianças vão cada vez mais cedo para a creche, cada vez mais cedo para a escola, passam cada vez menos tempo com a família. Existe um índice muito alto também de abandono paterno, a gente sabe, as crianças crescem sem um pai em casa também, mas isso também porque não existe um incentivo ao relacionamento, ao casamento, a nada disso, é libertinagem sexual, todo mundo faz o que quer e depois acha que não vai ter As pessoas consequência. separam por qualquer coisa. Qualquer coisa, os maiores índices de divórcio do mundo agora, o Brasil tem um dos maiores índices de divórcio do mundo, então a família é descartável, o casamento é descartável. Claro, quando surge uma pessoa que é uma figura pública de relevância, é um ator consagrado, uma pessoa famosa, e é um baita de um ator, né? Uma Sim. pessoa realmente E é de Brasília. de Brasília, pois é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dele, da mulher dele. Quando surge uma pessoa querendo resgatar, né? Gente, o problema da sociedade também passa pela falta da masculinidade, a falta do papel do pai sendo bem exercido e tal. Vamos resgatar isso? Aí, meu amigo, aí Aí é os ratos saem do esgoto, entendeu? Até quem quer proteger sua própria família, mas está ali capturado por essa ideologia, vai contra o cara. Eu falando, Totalmente. é impressionante, né? Um negócio desse. Na família da pessoa, ela quer isso aí. Ela quer proteger a esposa, o cara quer proteger a esposa, quer proteger os filhos. Mas o Não, mundo que se acabe, né? isso, o O mundo, não, mundo que se degrade. mundo fica aí. Eu quero fazer uma observação, eu achei brilhante. Mais uma vez, vocês estão aqui maravilhosos, mas eu quero fazer aqui um acréscimo, que é o seguinte, o verbo forjar na língua portuguesa é um verbo lindíssimo. Por quê? Tem que trazer vocês e alguém de esquerda pra gente É, quebrar o pau aqui, Maria. O que que você acha? verdade. Você topa? Topo, É pode um falar. negócio que ninguém vai querer vir. O problema é Pois esse. é, o problema é esse, mas eu estou aberta. Veja, o verbo forjar, ele dá dupla admissibilidade, né? Ele pode ser aquele que forma ou aquele que falsifica, né? A pessoa fala assim, ah, fulano forjou os papéis, né? Ou a pessoa forjada na dor. Olha como esse verbo é maravilhoso. Aí, eu olho para o casar-ré, Casa ré. Casa-Ré, é, criando um curso para formar homens, porque a forja é isso, é formar. Ele não vai ensinar no curso dele, eu acho que ele não é maluco para ensinar assim, ó, bate na sua mulher. Ele não vai ensinar isso, não. Ele é casado, pai de 6 filhos. Veja, esse homem, eu vi recentemente um vídeo, ele tem quantos filhos? 6. 6. E uma criança especial. Sim. Aquele homem, olha, eu falo agora como lugar de fala, porque eu detesto esse termo, mas elas adoram, né? Eu acompanhei muitas crianças especiais e muitas mães. Quando você tem uma mãe que cuida dessa criança, alguns pais desistem da tarefa. A gente sabe disso. A mãe nunca desiste. A mãe nunca desiste. Mas esse homem especial, ele não está dando um exemplo aleatório. Vou aqui ser um coach, vou ensinar mais ou menos como é que é ser homem, vou ensinar mais ou menos o que é ser pai. Ele demonstra para mim que ele é o pai. Sabe por quê? Porque ele tem, como ela colocou, 6 filhos, e ele tem uma criança especial, e ele não abandonou a esposa dele, porque ele tem uma filha especial, ele não abandonou. Não, Marilda, muito mais do que isso. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente até viralizou um vídeo da esposa dele, da Letícia, que ela contou recentemente uma história íntima deles dois que ela nunca tinha divulgado antes.
que eles já se conheciam há muitos anos, eram amigos, mas quando se aproximaram, começaram a trocar mensagens e tudo mais, a Letícia estava grávida do primeiro filho de outro homem e de um relacionamento tóxico, abusivo. E ele falou pra ela que ela disse que estava com medo de contar pra ele, porque eles já estavam conversando há um tempo e ela não tinha contado que estava grávida, e que ela contou pra ele então que estava grávida, enfim, resultado desse relacionamento que ela tinha terminado, que era um relacionamento tóxico, e ele falou pra ela que então isso era um desígnio de Deus pra que ele ficasse com ela e assumisse esse filho. O primeiro Nossa, filho deles de dois não é filho dele biologicamente, ele adotou o eu, primeiro Eu não filho dele. eu sabia. estou toda arrepiada, sabe? Parece a história de José, né? Inclusive ela chama ele, ela fala que ele é o meu São José, porque o primeiro filho deles dois, que é o Vicente, se eu não me engano, que é o mais velho, ele biologicamente não é filho dele, ele adotou o Vicente, e depois eles tiveram mais 5 filhos, inclusive a Maria Guilhermina, que é uma menina muito linda, que ele fala que ela é o Cristo dele, que é uma menininha que tem uma condição rara cardíaca, e vive em home care, em casa, enfim. Então, é desse homem que a gente está falando. É esse homem que é o inimigo da nação, entendeu? Gente, É esse homem que é o inimigo. E os que colegas eu admiração, acho eu não assim, sabia. a gente vai falar aqui do caso da Daniela Mercury na sequência, Sim. mas eu vejo como as pessoas são más Mas, por dentro. mas, Um cara desse que não faz incoerentes, mal a ninguém, ninguém, não fala mal de ninguém, aí vai nada. os colegas de trabalho dele fazerem chacota, Sim. brincadeira, Debocharem, fazerem vídeo deboche, debochando. debochando. Sim, É muito indignante isso, cara. muito, É muito. muito triste você ver um ser humano é, com esse tipo de atitude, sabe? Mas ao mesmo tempo não é assim um retrato da vida humana mesmo, assim, E sabe? o Você lado vê bom é o que é mal, revelador. De exato, falar, cara, eu não quero mais e ver o essa mal, pessoa. gente, ele fica incomodado quando a luz, sabe? A escuridão, ela se incomoda quando a luz chega, sabe? Você vê, Vocês tinham que ter visto o meu discurso. nunca vi, o Casarré Eu já falou publiquei. várias vezes, eu nunca saí do meu caminho pra ir comentar na página de ninguém. Eu nunca falei nada, mas o simples fato de eu ter criado algo fez com que todo mundo, assim, é um incômodo aos outros, sabe? Assim, a luz dele, a graça dele incomoda quem tá na sombra mesmo, sabe? Isso Agora, aconteceu com o Thiago Leifert também, não sei se Sim, você sabe, muito, acompanha. acompanhei. E o próprio Thiago Asmar, que também foi repórter lá, enfim. isso. São estilos diferentes, né? Então, só Os dois são jornalistas esportivos, né? É. eu sei que E os dois também, depois que apanharam, cresceram mais do que. Cresceram, mas aí o Juliano Casarré, desculpe, Marilda, o Juliano Casarré é um cara mais low profile, então não fica. O Thiago Asmar não. O Thiago Asmar ele Eu parte pra cima. conheço a esposa dele, a É, Livian, muito, muito é. querida. Eu queria fazer uma fala direcionada a ele, sabe por quê? Porque as palavras, elas até comovem, mas o exemplo arrasta. Sem dúvida. Então, eu acompanhei muitas mães que foram abandonadas quando tiveram a sua criança e demanda um cuidado especial. E agora eu nem conheci esse rapaz, eu agora quero conhecer tudo sobre ele. Por quê? Um homem que assume uma paternidade que necessariamente não é a dele, ele vai ali e cuida, ele está mostrando o quê? Ele não é uma pessoa com palavras polidas, bonitas, enfeitadas, não é isso. Não é sobre verniz, é sobre ser. Então, esse homem, de fato, ele não está forjando nada no sentido de falsificar, mas ele está mostrando dentro da materialidade daquilo que ele é, a representação deste homem espelhado naquele exemplo maior que a humanidade recebeu, que foi a paternidade de São José, porque vejam bem, ele é pai adotivo de Jesus e ele assume essa paternidade com maestria. Então vejam, um homem que tem este exemplo e este modelo de cuidar de todos esses filhos, um filho que ele não é o pai biológico, mas ele assumiu e assumiu todos os outros filhos, esse homem. Gente, eu vou comprar seu curso, Casaré. Eu também quero ser sua aluna. Pois é. Tô aqui brincando. Mas eu acho que é só pra homens. Mas Você o vai ter que se curso sentir é só homem pra homens. Pois pra ir é, lá. Mas ele lançou uma comunidade que chama A Casa Sobre a Rocha, que é uma comunidade pra famílias. Que maravilha. Eu gostei dele. E você sabe, quando uma pessoa toma uma decisão dessa, de estar na linha de frente ali, de ser uma referência para outras pessoas, porque é disso que se trata, Sim. não é um curso que você compra, vai embora, acabou. Não, continua, tem uma continuidade, porque é um propósito de vida. Ele vira uma vitrine, né? Sim. Já tá apanhando aí pra Sim. caramba, virou uma vitrine. Gera muito mais responsabilidade para a Muito mais. pessoa, porque ele Não pode ter precisa. teto de vidro, né? Ele não pode ter teto de vidro, ele tem que se manter na retidão ali do que ele acredita
porque ele está arrastando uma multidão ali para acompanhá-lo, porque deu certo para ele, vai dar certo para outras pessoas. Então é muito admirável, né? Você não E pode uma criticar pessoa uma que pessoa não dessa. precisava um pingo tá passando por isso, né? Como eu falei, um artista consagrado, a Rede Globo reincidiu o contrato com vários artistas, não reincidiu com ele. Ele continua contratado da Rede Globo, sempre chamado para os papéis, é uma figura pública de muita E um relevância, baita assim, ator. baita ator, uma pessoa extremamente relevante, assim, no meio artístico, que não precisava. Mas você vê como a alma humana, como Deus às vezes chama e você não consegue, né, dizer não, realmente. E os invejosos, né, que Pois é. gostariam de estar naquele papel, ficam lá Exatamente. só Se incomodam com a se grandeza incomodam do com outro. a falta de humildade das pessoas. E aí, fazendo a ligação com um caso recente, agora recentíssimo, da Daniela Mercury lá com Gente, o isso foi cantor babado. Edson Gomes. Você me mandou lá o vídeo, eu não tinha visto, Marilda. E eu achei que tinha sido uma fala, tipo uma entrevista para um jornal. Não, ela fez aquilo Uma numa premiação premiação. ao vivo, com todos os artistas lá que se conhecem, são amigos, não sei o quê. Como é que foi? Conta isso pra gente, Marilda. Olha, os adolescentes gostam de dizer vergonha alheia. Eu senti. Vergonha alheia. Eu senti vergonha alheia. Sabe por quê? Eu- Porque eu não conhecia este artista, mas depois eu fui me apropriar. Como que é o nome? Eu até esqueci. É É Edson Edson Gomes. Edson Gomes. Ele tem uma carreira consolidada no reggae e, sobretudo, as pautas, né, da sua música é voltada à proteção, tá, dos desfavorecidos. Eu vi algumas coisas bem interessantes, inclusive. E aí, você olha que esse homem, ele não tem, assim, é, para o Brasil, lá situado na Bahia, né? E aqui um abraço para a Dayana, que me trouxe esse artista, porque eu não conhecia, a minha amiga, que ela é baiana. Ela disse: não, lá ele é conhecido. Veja, um homem conhecido, um homem posicionado, que tem falado coisas que têm incomodado as pessoas da esquerda. Ah, isso eu não tinha visto também. Ele começou a se posicionar nesse sentido. E aí, algumas pessoas falaram: não, eu acho que talvez. Então tá explicado. Tá É, explicado. tem gente que está dizendo que isso pode ser uma possibilidade, mas o que foi constrangedor ali, que isso é uma hipótese, né? O que foi constrangedor ali é você pegar um microfone com grave, é isso. Um homem com uma carreira de décadas consolidada, um artista renomado, e você, em frações de segundos, você destrói a carreira dele, criando uma possibilidade, né? Talvez você não cuida muito bem da sua mulher, ou você é carinhoso com a sua mulher. O que ela quis dizer com isso? E ele fica incomodado porque ela vai fazer uma fala assim: nós temos que cuidar das mulheres, porque as mulheres, principalmente as mulheres pretas, se elas sofrem violência doméstica, algo do tipo, se elas sofrem, e a gente precisa cuidar, algo do tipo. Aí ele fala, eu acho que ele deve ter ficado constrangido com toda essa situação, e tudo bem, né? É real, todo mundo ficaria, qualquer pessoa ficaria. Ele vai ao palco, dá um microfone para ele, as pessoas, eu penso que elas achavam que ele não ia falar nada. Ele fala: me prove que eu sou um homem agressor. Me prove, mas comprove. Ela: não, mas você é carinhoso com a sua mulher? Não, você não, eu não tenho que responder ele de algo do tipo. Mas ele diz o seguinte: veja, E entre ser carinhoso e agressor tem uma pelo diferença amor de Deus, enorme, outra né? coisa. E desde quando ele tem que passar recibo se ele é carinhoso, se ele não é carinhoso? O que é isso? O que ela está entrando ali? Ela está colocando o nome dele num lugar incomum de agressor. O que é isso? E aí ele pega e fala: você tem que provar. Aí o Carlinhos Brau, para tentar conter ali que realmente os ânimos ficaram. Aí ele fala: vamos cantar. E ele, com uma dignidade de verdadeiro artista, tá? O artista, ele não se curva, tá? E o artista, ele não se curva, ok? O artista sempre vai se curvar, o verdadeiro artista, para a verdade, porque a gente busca a verdade, tá? Essa é o artista de verdade, ele não vai se inclinar para caber em um discurso. A gente sabe que tem pessoas que fazem isso. Estamos com falta de artista de verdade. Não, não. E ele fala: Acabaram os artistas. Acabaram. e ele vira para ela e fala assim, uma mulher consolidada no Brasil todo, ele nem conhecido no Brasil todo, é só na Bahia. Ele fala assim: cantar é uma zorra, que é uma expressão de dizer coisíssima nenhuma, que é uma expressão coloquial Uhum. da Bahia. Coisíssima nenhuma. De uma coragem, de uma integridade, porque ele poderia ali, ó, ali é uma vitrine, né? Um palco Mas grande. o cara foi completamente desrespeitado Ele ali. Como é que ele ainda vai cantar? Mas Não. o que me admira é isso que a gente estava comentando. Quem deu a ousadia
Quem deu a ousadia para uma mulher se sentir no direito de acusar um homem dessa forma publicamente? Com base em quê? Com que prova? Com que quem deu a ousadia? A sociedade está dando a ousadia, nós estamos validando. É por isso que a gente vê jornalistas chamando um Frei de misógino. É por isso que a gente vê todos os dias. Quanto tempo essas jornalistas ficaram falando do comentário do Neymar? Então, assim, a sociedade está validando esse tipo de absurdo, da gente transformar a figura do homem como algo que a gente pode tacar pedra, ofender, humilhar. Porque as mulheres estão acima, sabe? A gente tá muito acima de qualquer coisa. Ninguém pode falar nada contra uma mulher e a gente pode humilhar os homens o quanto a gente quiser, sabe? Um In- absurdo. Inclusive, fazendo uma acusação que ela não podia Le- provar. que provavelmente leviana pela Você postura acha que isso dele. está afastando os homens das mulheres? Com certeza. E aí depois tem vários memes sobre isso, inclusive, das esquerdistas. Ai, não tem mais homem, os homens, não sei o quê. Aí quando chega um homem, ai, misógino, ai, não sei o quê. Oi, minha filha, você quer o quê, entendeu? Machista, né? Machista, Muito másculo misógino. Elas querem como é que é? Esquerdomacho, entendeu? Que pinta unha, que sei lá. Ah, pelo amor de Deus, faça meu favor. O curioso é dessa afirmação, eu acho Que vai ser aquele cara que vai engravidar e vai E vai fugir, vai abandonar. embora para outro Que se um lugar. assaltante chegar no restaurante, vai sair correndo e vai deixar É. ela sozinha. E cadê a testosterona? Né? Cadê a testosterona, na verdade? Porque a gente tem que colocar aqui, que a gente usa essa expressão, mas é uma forma da gente dizer para a sociedade. O verdadeiro homem, como modelo, é aquele homem que assume a sua família, cuida da sua esposa, paga as suas contas, honra a sua família. Isso é ser homem, que é o que o Juliano, ó, eu de novo fazendo propaganda para ele. Ele está fazendo, ele está cuidando da família dele. Ele está ensinando, ele quer motivar outros homens a fazer a mesma coisa. Mas a mídia corrompeu essa ideia, né? Sim. Você vê as novelas, você vê o homem. A imagem de homem que é propagada hoje na mídia é um cara de cropped, É. unha pintada, maquiagem. Maquiagem. Esse E é o homem desmunhecando. desmunhecando, falando igual uma moça. Aí eles corrompem a imagem corrompem o masculino, corrompem a imagem do homem. E depois não sabem por que a violência contra a mulher aumenta. Não sabem por quê. Gente, o homem é aquilo. Ele é o protetor da sociedade também. É o papel dele proteger as mulheres. As mulheres sem a masculinidade provedora e protetora, vulnerável. Nós somos vulneráveis nessa sociedade. Sem dúvida. E como a gente consegue diferenciar uma denúncia séria, que às vezes Pois cai é, tudo no aí mesmo que- balaio, e aí você fica desconfiando de tudo. Como é que a gente consegue diferenciar uma denúncia séria de uma coisa que é Mas esse é o só perigo da ousadia que está sendo dada. Quando tudo é machismo, nada é machismo. Quando tudo é racismo, nada é racismo. Quando tudo é misoginia, nada é misoginia. A gente está tirando o foco de problemas reais para dar palco para essa histeria do ofendido. a lei da misoginia denigre o negro? Então, Ó, tá denigre, vendo? denigre. Eu tô aqui, gente, a lei da misoginia denigre. A lei da misoginia denigre os homens. A lei da misoginia denigre o Eu masculino. falo no sentido de fazer uma Os homens comparação brancos e indevida negros. com o racismo, que é um crime grave, Sim. né? O racismo deve ser combatido, obviamente, mas quando você joga o racismo lá para baixo, compara com uma coisa que não existe, que é Mas olha o o que fizeram, sentimento. olha o que fizeram É com o nesse racismo sentido que eu também. estou te dizendo, tantos anos de luta aí de você ter uma lei Sim. contra o racismo, punir pessoas que são racistas, de fato. Que Aí de você fato joga existe o ódio você pela iguala raça. ali, De sim, fato existe o ódio existem, pela raça. De existem. fato existe a discriminação pela cor. De fato. Uhum. Mas até o racismo eles conseguiram desidratar. É nesse Porque sentido que eu tudo tô é dizendo. racismo. Tudo é racismo. Então, se eu falar denegrir, eu sou racista, então qual a minha diferença para um racista realmente? Realmente, assim, esse tipo de coisa enfraquece os movimentos que são legítimos, enfraquece as lutas que são reais. É um desserviço, adoro, porque agora falam muito isso, é um desserviço, mas eu tô adorando essa palavra, porque isso aqui é um desserviço. Isso é um Total. desserviço. Total. O Congresso só está fazendo desserviços, né, ultimamente, apesar de ontem ter sido um dia feliz, né, para quem acredita num país livre e justo. Marilda, e aí, como é que a gente faz para reduzir a violência? Porque tudo aqui, o sentido disso aqui, dessa discussão e toda, é a violência contra a mulher, né? Na sua opinião, como a gente pode fazer para diminuir ou eliminar a violência contra as mulheres aí na sociedade? Qual seria o melhor caminho?
É engraçado que essas mulheres que acusam os homens de serem agressivos criaram homens. Esses homens saem da onde? É a falta de educação que forma o caráter de alguém. Isso eu estou perguntando porque, vem, parece que esse indivíduo apareceu na Terra assim, vup. Quem criou? A gente precisa perguntar. Perguntar ainda pode, né? Olha, Ainda, ainda. ainda tá podendo perguntar. Se o Alexandre de Moraes não escutar, porque Sim, se ele deixar. se ele Dependendo da deixar, pergunta, mas ele possa se incomodar e tal. Pois é, eu fiz alguns levantamentos aqui hoje, nenhuma afirmação, mas levantamentos pontuais, e esse é um levantamento pontual que eu fiz e reitero, é que ninguém entra nesse mundo físico sem passar pelo útero. Necessariamente, essa criança vai ser criada por uma mulher e necessariamente deveria ser criada por um pai. Esses arquétipos masculino e feminino formam o caráter de uma criança, de um indivíduo, ok? E ele também vai passar também nos outros subsistemas, né? Que é a escola, os vizinhos, com os vizinhos, ali vai formando ali a característica de construção da personalidade dessa criança, seja homem ou seja mulher. Em todos esses espaços, nós vamos encontrar um fenômeno comum, pessoas. Essas pessoas, elas têm um arquétipo do que é ser mulher e do que é ser homem. Então, quando a gente levanta a questão de temos um alto índice de violência contra as mulheres, é fato que temos sim mulheres que sofrem agressão. Ninguém nega isso. Mas afirmar que todo homem é estuprador ou todo homem é agressivo, isso não dá para colocar no mesmo lugar da discussão. Então, essa generalização, ela não enriquece o debate, ela esvazia. Então, o primeiro ponto é, se a gente quer, de fato, uma sociedade igualitária, a gente tem que costurar medidas desde a base dessa criança do que é o respeito, do que é por que essa mulher precisa ser protegida? Então, a mesma mulher que fala que acha o homem heterotópico, sei lá, é o termo que elas usam, másculo demais, não quer que esse homem pague a conta, ou que ele abra a porta do carro, ou que ele seja gentil, mas ela quer o quê, então? Então, ela também precisa se perguntar o que ela quer. Mas quando a gente olha para a infância, eu acho que o papel da mãe é ensinar esse menino, ei, respeita a mulher. Você não vai falar assim com a sua irmã. Que o primeiro contato que ele vai ter com a mulher, é ali muito próximo, é a irmã, ou com a própria mãe, um primo, enfim, ele vai ter contato com mulheres. Na sala de aula, a professora está vendo o menino se agressivo com a menina. Epa, espera aí, o que é isso? Falar. E também falar para essa menina também, porque eventualmente ela também pode querer se confrontar com esse menino. Minha filha, que é isso? Por que você está agindo assim dessa forma? Por que você está usando a violência como recurso? Quando as pessoas partem pela violência, porque o diálogo já acabou. A gente tem que ensinar as crianças a aprender a dialogar, a conversar. E aqui também cabe uma discussão, porque a maioria das crianças hoje, a Andressa é uma raridade, porque quando a família tem um, aí já fala que já tem até muito. Aí que você fala dois, não é? Ele fala, nossa, tem muito filho. Quando começou as trocas ali sociais? 4 é quase um alienígena hoje, É, né, Andressa? sim. Você, São muitos paradigmas que têm que ser É. quebrados aí nas Isso. pessoas. Perfeito. E quando você vê que Mas ninguém me manda um Pix. Ninguém. Impressionante. Tá todo mundo preocupado com a minha quantidade de filho, mas ninguém paga um boletinho pra mim pra me ajudar. Perfeito. Mas você está criando pessoas civilizadas, sabe por quê? Porque o primeiro experimento dessa criança de limite é dentro da própria família. Ele vai ali ter que negociar com o irmão mais velho, a hora da televisão, ou sei lá, a hora do banho, quem vai fazer isso, aquilo. Eles vão ali num processo de gerenciamento interno, né? Aí até ele chegar na escola, que é outro processo de gerenciamento, e essas crianças, inclusive, não sabem limites, porque todo mundo agora não pode, né, ser polida, não pode ser confrontada, todo mundo tem que ganhar, numa sociedade que todo mundo pode ganhar, como é que ele vai trabalhar a frustração? Também tem isso também. Então, ensinar para essa criança, seja menina, seja menino, que tudo tem limites, é o diálogo, é a conversa, e que o menino sim deve respeitar essa mulher. Nem tem isso pode dar hoje mais, né? Limite para as crianças. Tem que deixar a criança, ela se autoeduca, ela é livre, você não livre. pode oprimir, você não pode impor, você não pode nada. E desculpa te interromper, professora Marilda. Gente, assim, eu sou católica, graças a Deus, eu não tenho a mínima ideia como as pessoas criam filhos nesse mundo sem Deus. Assim, eu honestamente,
Eu não tenho a mínima ideia. Eu acho que com essa história de Estado laico, o cristão, ele se viu obrigado a tirar Deus de todos os discursos, né? Então, assim, a gente não pode falar de Deus que a gente é menos intelectual, a gente é menos capaz, a gente, ai, não traga Deus para discussão. Eu trago Deus para todas as minhas discussões. Eu coloco Deus em todos os assuntos, porque a única resposta é isso, sabe? O que eu vejo é que a sociedade, ela tá passando por uma crise profunda de identidade. Então, nós temos mães e pais, adultos que não sabem quem eles são. Então, como é que eles vão criar outros indivíduos? Como eles vão ajudar a formar outros indivíduos se eles sequer sabem quem eles são? Então, quando você perde a sua identidade, você não sabe quem você é nesse mundo, por que você está aqui, qual o seu papel, como você vai criar alguém, como você vai conduzir alguém se você não tem rumo? E como tem muito cristão que não entende a Bíblia, né, Não entende Andressa? nada. O próprio Sim. Jorge Messias disse que estava em jejum e oração Pois para ser é, aprovado, que quando lá coisa. atrás ele O estava comunismo assinando um é parecer. inimigo da igreja, inimigo de Cristo, enfim. Eu, Tem eu muito pastor aí crio, que justifica os seus erros, né, pastor, que eu digo pastor eleito político, sim. dizendo que foi Deus que orientou. Ah, foi, Ah, sim. Meu Deus. Gente, eu crio os meus filhos sob essa ótica. Eu sempre falo pro meu filho, eu tenho uma filha de 8 anos, um filho de 6, um filho de 1 e um bebê na barriga. E pro meu filho de 6, eu sempre falo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus te deu a sua força para você proteger a sua irmã, proteger a sua família, proteger os inocentes. Deus te deu a sua inteligência, a sua sabedoria para você usar para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para fazer grandes coisas nesse mundo, para realizar os projetos de Deus na sua vida e na vida dos outros. Não faço ideia de como as pessoas educam os filhos sem ser sob essa ótica, sabe? Assim, sei lá, meu filho de 6 com meu filho de 1. Às vezes eu tenho que. Meu filho de 6 puxa um brinquedo da mão do de 1. Aí eu falo, filho, você é muito mais forte que seu irmãozinho. Pra que Deus te deu sua força? Ele, pra cuidar e proteger. Eu falei, pra cuidar e proteger, nunca pra subjugar. Nunca use a sua força contra um menor que você. Nunca use sua força contra o inocente. Seu irmão não sabe se defender. Então, assim, como você cria uma criança sem esse farol que é Cristo, sabe? Sem esse rumo claro de quem ele é nesse mundo, para onde ele vai. Você tá aqui para isso, para ir para o céu. Então, todas as suas ações têm que ser movidas nessa direção. Eu não sei, gente, assim, eu sinceramente, sem Deus no centro das famílias, sem Deus para educar os cidadãos desse mundo, sem essa ótica realmente de você precisa fazer o bem porque foi para isso que você foi criado pelo bem, para o bem. Não faço ideia de como essa sociedade pode sair do limbo que a gente está. E eu sei que, enfim, aqui é o vale de lágrimas. No final, nós vamos vencer a batalha, porque Cristo venceu por nós. Mas a minha missão daqui até lá é que a gente salve o maior número de almas possível, sabe? Então, assim, a gente não pode desistir para que no final, quando a gente vencer, que a gente sabe que a gente vai vencer, o nosso saldo seja muito positivo, sabe? Porque o pessoal tá trabalhando duro para corromper, para corromper as almas. então deixa uma mensagem final aí para os deputados na hora de votar esse projeto aí da misoginia. Qual é a orientação que você daria? Só seja parlamentar, só trabalhe pela sociedade se você tiver convicção, se você tiver coragem, se você saber quem você é, se você souber quem você é. Senão, não vá. O que a gente tem hoje são parlamentares que trabalham para si, por bens passageiros, por bens individuais. Isso é muita responsabilidade nossa, como a gente estava falando. A gente entregou a política, sabe? A gente abriu mão. Ai, lá ninguém presta, eu que não vou me envolver. Então, os bons fizeram como Pilatos, sabe? A gente lavou as mãos por muito tempo. Quem já tá lá, eu falo pra vocês, gente, são 513 deputados. Eu não vou mentir e vou dizer que, não, a maioria é bom. Não, a maioria não é bom. Mas a gente tem um grupo muito bom, um grupo muito ruim e um meio volúvel. Então, que os bons saibam realmente articular, conversar, mover, e que a gente conte com a graça, porque no fim, faz o que é certo, faz o que você tem que fazer e conta com a graça. Esse projeto é uma desgraça que não vai beneficiar a mulher em absolutamente nada e que é uma cortina de fumaça para objetivos escusos. Esse projeto não protege a mulher, não existe nenhum dado
de que frases como essa, você tá de TPM, aumentam a violência contra a mulher. Não existe estatística sobre isso. Não é isso que aumenta a violência contra a mulher, isso que só vai servir como mecanismo de censura. Então, eu espero que os deputados. Eu espero que esse projeto nem ande, mas se andar, que a gente tenha um posicionamento realmente convicto das pessoas que estão lá para nos defender, que Deus nos proteja até a próxima legislatura e que a gente faça uma limpa boa para que os próximos 4 anos sejam melhores. Amém. Eu tenho fé Amém. nisso. Eu vejo que tem melhorado aos pouquinhos, né? Eu espero que uma hora os bons sejam maioria, Eu acredito né? nisso também. Falam muito da lógica do pêndulo na política, né? Sim. Parece que foi longe demais, É. agora a gente está tentando Tra- retomar um pouco a trazendo- sanidade. Trazendo o pêndulo para o lado da liberdade. Sim. Marilda, que mensagem você deixaria aí para quem está nos assistindo, como pais e mães, né, para poder educar seus filhos para serem homens respeitosos e mulheres fortes, Não colocar, sem cair em ideologia, né? não colocaria nenhuma vírgula em todo o pensamento da Andressa. Foi perfeito, sabe por quê? Ela colocou aquilo que é limite do homem. O limite do homem é Deus. Sabe por quê? Porque quando o homem, e a gente sabe que na natureza do homem, corrompida do homem, e aí o homem é humano, tá, gente? Hoje a gente precisa até explicar o óbvio, O né? ser humano, né? É o ser humano. Que é o homem e a mulher. É o homem e a mulher. Ai, gente, meus pensamentos intrusivos. E os meninos, e os Não. Eu já pensei nos 81 gêneros aqui. Homem, Eu nem mulher saberia e os falar. outros 81. Tem pessoas que parte acha que é Deus e outra parte tem certeza que é. E por que ela se orienta dessa forma? Porque não vislumbra que existe um ser que está acima dessa pessoa. Então, o limite humano é Deus, sempre foi. Quando você tira Deus, não sobra nada. Então, a mãe, como ela bem colocou, que cria o seu filho, olha, existe um limite, porque os meus olhos não alcançam todos os lugares, mas Deus te vê. Você vai criando na percepção dessa criança de que eu estou sendo visto e serei lembrado. E serei lembrado pelaquilo que eu estou construindo, porque nesta vida não importa do que se morre, se é de câncer, se é de covid, se é de bala perdida, importa como é que chega do lado de lá, mas para onde a gente vai? Então, esse pensamento dela é perfeito, porque criar o filho para que ele consiga se desenvolver na Terra, foi confiado essa alma, primeiramente, de Deus para esses pais, e eles vão ter que prestar conta um dia dessa alma. Criar o filho para entrar na UNB, para não entrar para o céu, você falhou. Eu falo isso porque eu tenho uma que passou pela UNB, graças a Deus, eu penso que eu criei para o céu. Amém. Né? E a segunda também, se Deus quiser, vai ser a mesma coisa. Então, filhos é isso. São heranças. Se eu tenho uma herança... Cuidado que a UNB tem uma porta para o inferno lá, viu? Cuidado. Mas Você não pode entrar na porta errada lá, não. Deixa eu te falar, você pode... A flor também nasce no luto. A gente tem que ocupar todos os lugares, as pessoas boas têm que estar em todos os lugares. Eu tô dizendo isso, não é que ela não esteja... Não possa estar no UNB, não é isso. É de você tomar um cuidado redobrado de acompanhar Sim. a tua filha, o teu filho lá, para que ele não entre na porta do inferno. Porque ela tem essa porta lá. Não é o UNB como um todo, mas Sim. tem essa porta lá. Ela formou e, graças a Deus, quando ela formou, ela disse, mãe, foi muito bom a preparação que eu fiz prévia, né? Eu fiz uma preparação prévia. Você que é pai, você que é mãe, não é falar assim, não, meu filho não vai para a universidade. Não, você tem que preparar seu filho, você não vai poder colocar ele numa redoma, não. Você tem que aprender a construir no seu filho a percepção de, eu estou nesse ambiente, mas não pertenço a esse ambiente. E você conhecer o que essas pessoas pensam, e depois você ser livre para dizer, eu também tenho canudo, eu posso falar, porque também existe a retórica da, você não pode falar, porque você não tem diploma, você não tem esse conhecimento, você não tem lugar de fala. Então veja, se você quer confrontar essas ideias, você precisa estar nesse ambiente. E criar a casca dura mesmo, porque às vezes a gente acha que não, mas é muito importante a gente saber ouvir. Escute essas pessoas. O próprio pensamento delas revelam qual é o interesse final. E se você não concorda com aquilo, você vai sair municiado de informações, tá? Munido ali, e vai querer fazer o seu diferente. Por quê? Porque você passou pelo aquele período que você precisava e você está saindo de lá com o seu diploma e é você que vai fazer a contra-revolução.
É sobre isso. É sobre isso, ocupação de espaço. Nós chegamos aqui, infelizmente, no nosso horário. A gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro sobre todas essas questões, porque dá para você ir destrinchando ali cada tema em vários assuntos. Eu agradeço demais a presença de vocês, foi muito legal conversar sobre isso aqui, muito esclarecedor também, Andressa, sobre a situação do PL lá no Congresso. Muito obrigado pela gentileza de vocês em nos dar essa entrevista aqui, essa conversa. Eu espero que todos tenham gostado. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final na câmera, fica à vontade. Deixar Gente, também arroba. aproveitando, deixar o arroba do Instituto Isabel, inclusive, para quem não conhece o Instituto Isabel, tem um episódio aqui gravado sobre o Instituto Isabel com a Andrea Hoffman, que tá também muito legal esse episódio. Assistam lá, procurem no canal que tá lá. Mas, por favor, deixe aí suas mensagens finais. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu falo muito também, então se deixar, eu vou ficando. Mas quero convidar as pessoas a se inscreverem no canal, darem o like, compartilharem nosso vídeo, comentarem o que vocês acharam da conversa. Depois a gente pode combinar outros assuntos. Quero convidar vocês a conhecerem o Instituto Isabel, um instituto que é minha vida, meu coração, assim. Nós fundamos o Instituto há 3 anos, eu e a Andrea, e nós trabalhamos nos 3 poderes do Brasil, executivo, legislativo e judiciário, defendendo a verdadeira dignidade da pessoa humana. A vida, as liberdades fundamentais, liberdade religiosa, liberdade de expressão, a autonomia da família, dos pais na educação dos seus filhos. E nós trabalhamos muito e precisamos da ajuda de vocês. Nós não recebemos um centavo de dinheiro público. 100% do nosso trabalho é financiado com recursos privados, doações de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, convido vocês a entrar no nosso Instagram, @instituto.isabel. E quem quiser me conhecer também, eu tenho um Instagram que eu compartilho minha vida, meu trabalho, é @bravinhaandressa. Eu também quero agradecer a Andressa, quero agradecer você, Cacheta, e pedir para as pessoas continuarem educando seus filhos e que elas não caiam nesse discurso de que o homem é ruim. Nós precisamos dos homens. Veja, nós precisamos dos homens. Os homens não são ruins. Existem homens ruins, mas não são todos os homens que são ruins. Assim como há mulheres que são boas, mas nem todas as mulheres são boas. E eu convido vocês a conhecer nosso Instagram, nós falamos ali de defesa da infância, de proteção da criança, Marilda Psicopedagoga. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios e deixe aí seu comentário o que você achou da nossa conversa. E a conclusão que eu chego é a seguinte: nós precisamos de homens fortes e corajosos na sociedade para proteger as mulheres e ter os incentivos corretos para punir aqueles que atacam e assassinam as mulheres na nossa sociedade. Só assim nós vamos construir uma sociedade forte com a base na família e não no Estado. Até a próxima.